galera. 7ª edição do Gol Podcast. Estamos aqui com uma galera legal, uma galera que tem uma história fantástica. Associação Desportiva Pedras de Maria da Cruz vai contar um pouco desses 10 anos que eles têm de história. Muita resenha legal, tem muita coisa emocionante. Tem aí uma bagagem, uma história, trazendo a criançada para estar evoluindo em futebol e evoluindo como pessoa, lançando pessoas, cidadãs, pessoas para o mundo nosso aí. Então, vamos começar a resenha, vamos começar as histórias com eles que estão aqui com a gente agora. E aí, Johnny? Boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vindo. Obrigado. Vamos contar um pouco de história aí da associação? Sim, primeiro agradecer a oportunidade que você está dando para a gente, né? Não é a primeira vez que a gente está vivendo essas experiências que a Gol está proporcionando para a gente, agradecer muito. E tem um cadinho de história aí, pode ter certeza que tem. Trouxe também alguns dos personagens aí que tá aí desde o começo da escolinha. Jonas, que já foi presidente e várias funções, e até hoje ele está acompanhando a gente. Os treinadores nossos aqui, hoje são treinadores, desde o começo. Tomzinho tá praticamente desde quando começou, né, Tom? Entrou uns 2, 3 anos depois? Foi 3 anos. Após, foi 3 anos após. Mas já tem 7 anos que tá aí com o trabalho. Jonas começou ali atrás, trouxe a ideia, teve o começo, Tomzinho e Tim. Então, assim, a história, a fundação mesmo, ele veio através de 2 pessoas que nem estão aqui hoje, né? Que é Tião Medeiros, que é o ex-prefeito da cidade, e Zezé de Duca, que era o vereador na época. Eram 2 pessoas que sonhavam com o projeto e acabou, eles foram os fundadores, juntamente com o Jonas, que foi o primeiro presidente, né, Jonas? Primeiro presidente da associação, a escolinha começou em 2013, né? Aí, passado uns 3, 4 anos, ela passou a ser associação esportiva, que era Pedras de Maria da Cruz, escolinha, né? Aí Era uma escolinha de futebol primeiro. Futebol, aí depois passou a ser Associação Desportiva Pedras de Maria da Cruz. Eu fui, como diz o outro, o primeiro presidente, né? Apanhei um pouco, né, para conseguir alguma coisa, né? E a escolinha já disputava uns campeonatos, tá? Inclusive aqui em Montes Claros, e depois passou a disputar também em Brasília, Belo Horizonte, tá? E eu fui o primeiro presidente porque nós disputamos em 2018 o Campeonato Mineiro da categoria. Que legal, hein? E uma novidade para a região na época, né? Uma novidade. Nós tínhamos um time bom, né? Para a região que era muito bom. A gente já encarava esse pessoal lá, Cruzeiro, Atlético, em alto nível. Em alto nível, né? E, como diz o outro, eles é que sofriam para ganhar da gente, tá? Eles que tinham por obrigação, né? Ganhar. E para ganhar da gente era apertado. Nós já fizemos final contra o Cruzeiro. Que legal. Tá? E já perdemos semifinal para a China, né? Uma seleção da China de categoria. E aí você foi um ano depois. O menino que devia estar aqui hoje, né? Os fundadores que eu só fiz acompanhar. Depois eu passei o presidente, depois terminou meu mandato, passou ao Júnior. E hoje é o Gil, né? Que não veio depois. Hoje é o atual presidente. Entendi. Mas, Jonas, conta pra gente como foi lá no comecinho mesmo. Começou como escolinha. Começou em 2013 ou registrou em 2013? Não, a associação já foi em 2017 para a gente disputar o Campeonato Mineiro em 2018. Entendi. Mas, assim, quando começou ali em 2013, foi, assim, uma ideia que surgiu de alguma turma, de você e mais uns 2 ali que você falou. Mas foi um jogo de futebol que surgiu a ideia ou tinha alguma coisa antes? Tinha um time antes? Hoje já tinha uma turma que treinava com o pessoal lá, e depois eles levaram daqui de Montes Claros um treinador, o Wagner Leal. Wagner. Tá? E pois, eles contrataram o Wagner e ele foi morar em Maria da Cruz e começou a estruturar o projeto. Né, que era o treinador, para estruturar. Aí foi crescendo, foi disputando os campeonatos e a turma desenvolvendo, né? Aí resolveram, né, o Sebastião Medeiros, né, que era o prefeito na época, e o Zezé de Duca, que era o vereador e acho que o presidente da Câmara até na época, resolveram transformar isso em uma associação para disputar o campeonato, porque se não fosse, não disputava o Campeonato Mineiro. E é caro essa associação, né, registrar, né? Caro, tem né? que ter apoio. Tem que ter apoio, tá? Tem gastos. E aí nós chegamos a disputar o Campeonato Mineiro.
Aí no ano seguinte, aí depois veio pandemia e tudo, deu uma parada, né? Mas esses outros campeonatos regionais, a gente disputa ainda, disputa até hoje. A gente tem uma turma boa de bola, tá? E quantidade também, viu? E é legal que vocês lá viraram referência. Essa questão de registrar a associação começou por vocês, não foi, Júnior? Assim, a gente fala que a cidade nossa ela tem aproximadamente 14 mil habitantes. Então, assim, é uma cidade pequena. Para conseguir disputar campeonatos só com os atletas do município sempre foi muito difícil para a gente. E quando a gente veio para cá e começou a vivenciar o ambiente esportivo, e já tinha algumas na região ali, se você pegar a cidade igual Maria da Cruz, Januária, sempre atletas vinham jogar e veio para cá. Aí começou a evidenciar o esportivo. Mas isso aí sempre começou num social, que eu acho assim, hoje em dia a gente fala que é o nosso principal foco para a cidade em si, é o social. Porque é uma cidade muito pequena, não tem muito o que as crianças fazerem, não tem muito o que eles... para justamente tirar eles de fazer coisa errada. Hoje o que a gente tem lá é só a escolinha de futebol, é só a associação desportiva. E assim, tem alguns trabalhos da prefeitura, mas a principal atividade que tem para as crianças hoje na cidade é a associação desportiva. Quando começou a mostrar os trabalhos, os resultados esportivos aqui, que foi principalmente quando a gente veio disputar a Copa José Maria Melo, que eu acho que para quem venceu o esporte aqui, eu acho que a referência, né? A principal competição infantil na região nossa é a Copa José Maria Melo. A primeira Copa José Maria Melo que a gente já veio disputar, onde a gente tinha na época aí 80%, 90% de atletas do município mesmo, 80%, 90% era da cidade, a gente saiu campeão. Aí no segundo ano, conta mais um pouquinho desse início aí, Tom. Um início elegante, hein? Ganhou praticamente tudo. Na verdade foi muito trabalho, né? Quando o Wagner foi para lá, principalmente, né? Ele chegou lá e falou que ele estava no Monte Roraima, né? Que lá tinha muitos diamantes a ser lapidados, né? E aí ele queria lapidar esses meninos, né? E aí foi quando a gente surgiu, viemos na primeira edição a José Maramelo, conseguimos ser campeões, né? Com os meninos, como o Júnior falou, quase 90%, quase todos de Maria da Cruz, né? Qual a categoria? Na época foi sub-11, né? Galerinha bacana, hein? E aí foi onde surgiu. Aí no ano seguinte a gente tornamos vir, né? Só que aí a gente perdemos algumas peças, porque tínhamos umas peças muito promissoras, né? E aí fica de olho, né? E aí acabou indo embora, né? E a gente perdeu 2 pecinhas pro Atlético Mineiro, né? O Marcos Vinícius e o Diogo, né? E eles estão onde hoje? Hoje, o Diogo tá no Curitiba, né? Tá no profissional do Curitiba. Que legal, cara. Série A do brasileiro. Sério? E aí temos o Vinícius, Marcos Vinícius, tá no Operário, né? O Peu tá no Londrina. O Peu ainda tá no Londrina. Vira exemplo, hein? Foi tudo no início, né? Do trabalho ele estava presente. Inclusive, hoje, aqui do meu lado, o Cauã, né? Um rapaz também que fez parte desse grupo, né? E ele começou lá desde os 10 anos, junto com a gente, né? Foi campeão ali no começo ali. Era o nosso capitão, né? Ele que era o nosso xerifão lá atrás, né? Ele que rupiava os caras. Passa não que eu levanto. E hoje ele faz parte da nossa comissão técnica, né? Está estudando educação física. Que legal, parabéns, gente. Vocês são fantásticos. Que legal. Hoje a gente mostra os troféus, a Cauã é um deles. Eu acho assim, a escolinha não é só para revelar jogador. A escolinha é também para dar oportunidade de ensinar, ser um bom cidadão, dar valor aos meninos aqui. Agora mesmo nós estamos com uma situação na cidade lá de os pais e os professores usam a escolinha como uma forma de educar as crianças. Se está sendo mal educado na escola ou dentro de casa, eu vou contar para o seu treinador e você vai sair. Agora mesmo, aí pesa, né? Nós tivemos 2 situações agora mesmo na cidade disso aí. Criança que teve problema na escola, aí passou, suspende da escola e a escolinha suspende dos treinos também. Então, assim, é uma forma de educar. E de conseguir trazer uma criança que tentou ser jogador. O Cauã foi até o sub-17. Eu acho que esse troféu aqui, ele que levantou ele como capitão. Que então, legal. assim, mas não conseguiu ser um atleta, mas está formando, está estudando para ser vai formar professor. Atleta. Queremos que ele continue aí, ocupe o lugar dos meninos lá na frente, a hora que os meninos saírem, continua a mesma ideologia que foi implantada desde o começo na escolinha. Que bacana, viu, Júnior? O Proja tem coisa muito mais importante do que a questão maior, que é ser um atleta profissional, né? A jornada, a trajetória é de grande importância. Regras, organização, às vezes perder,
né? Faz com que a pessoa vire um ser humano que lá na frente, olha que ele sinta uma pancada da vida, ele sabe lidar com aquilo que aprendeu na escolinha. Muito legal mesmo, vocês estão de parabéns mesmo, Júnior. Eu até tava falando ontem com a mãe, até dessa situação que o Júnior falou aí, que a gente tava, que os meninos confrontaram lá, briga mesmo na escola, né? E assim, a gente até falou com a mãe que o maior propósito da escolinha não é formar tanto um atleta como um cidadão de bem mesmo, formar um cidadão. A alegria maior nossa é chegar quando eles estiverem na fase adulta deles, poder falar assim, eu tenho uma profissão, eu sou um cidadão de bem, isso aí que é o melhor propósito nosso da escolinha. E ele tem a referência de onde ele saiu. Isso. Os meninos vão brigar na escola e falam assim, antigamente falava assim, vou contar pra sua mãe, não, agora eu vou contar pra Tonzinho, viu? Vou contar pra Tonzinho. É isso, agora mesmo a gente está preparando para competição fora, lá na cidade de Três Marias. E nós estamos com um atleta que é um dos principais de uma categoria que se envolveu numa confusão. E assim, e aí? Mostra que o principal foco é a educação. Então, assim, por mais que ele vai ser uma perca, cara. Ele pode ser uma perca muito grande pra gente dentro do no campo, futebol, né? Mas é uma forma de mostrar para as crianças também que, independente de quem seja, pode ser o melhor jogador. Se ele fizer coisa errada fora da escolinha, ele vai ser punido lá dentro também. Ele tá fora já? Pelo menos assim, por enquanto, dos treinos ele está fora. Ele não está treinando e nós estamos na preparatória da competição. Então tudo indica. Aí a palavra final sempre é dos treinadores. Aí eu não posso te falar se ele já tá cortado, não. Aí talvez eles podem falar, mas a questão é que a intenção é mostrar para as crianças que, independente de quem seja, se fizer coisa errada fora do campo, ele vai ser punido lá dentro também. Dentro da escolinha ele vai ser punido. É exemplo, né? Tem que ter, assim, você é bom demais de bola, mas você tem que ser bom também na escola. Tem que ter essa regra, não eu tem falo, jeito. Igual você falou, a intenção não é se formar o jogador, ótimo, mas assim, se nós for pegar nesses 10 anos, deve ter passado pela escolinha uns 700, 800 crianças. Nós conseguimos formar jogadores, deve ter uns 12 que passou pela gente que hoje é jogador de futebol. Então, assim, a proporção é pequena que vai conseguir virar jogador. Mas aí eu acredito que dos 700, 800, os que trabalharam mesmo com a gente, pouquíssimos fugiram e foram para um caminho errado. Se perderam e foram para um caminho errado. Então, assim, a intenção maior não é revelar jogador. É lógico que é a consequência. Jonas, a gente conversa muito que, assim, para existir um interesse das crianças e existir um social, paralelamente tem que ter o esportivo. Se não estiver disputando competição, ganhando troféu, revelando jogador, dificilmente as crianças vão manter ali o intuito de ir para o treino. Ele não vai querer treinar. Então, assim, para conseguir tem que trabalhar em paralelo, o esportivo e o social. Então, assim, mas o principal foco nosso, até porque é uma cidade muito pequena, é a questão de tirar a criança do envolvimento com coisa errada, formar cidadãos. É isso que a gente tenta trabalhar para isso. E é importante demais projeto como o de vocês, pela organização, pelas regras que vocês têm. Vira referência, que até esses dias eu estava conversando com o João Gabriel do Atlético Bahia, ele fala muito de vocês. A organização que vocês têm virou espelho para ele. E a gente até deu uma força para ele lá, para registrar. A gente até incentiva outros times que têm essa preocupação de organização. Tem uma rede social, né, Júnior, que é muito importante, para mostrar para as pessoas a importância do projeto, principalmente pelo lado social, formar seres humanos, bons seres humanos. O lado do futebol é o que você falou, e a realidade tem que ser assim. A consequência é formar jogadores. É o troféu, né? Chegou lá, tem a referência, tem a base, foi bacana, eu participei disso, né? E a pessoa às vezes chega lá em cima também e fala assim, galera, valeu, obrigado. Tem coisas que valem mais que grana, né? E aí de repente vocês se veem numa situação de que outras associações se formando com referência de vocês. Como vocês veem isso? Essa questão de espelho, de virar referência. Assim, é muito satisfatório de ver esse olhar pra gente, né? Assim, eu falo que para ter um resultado desse aí, tanto dentro de campo quanto fora, é muito complicado. Você tem que ter primeiro pessoas apaixonadas pelo futebol, que eu falo igual, por exemplo, Tom e Tim, eles trabalham pela escolinha, eles recebem para fazer isso. Mas igual o João, quando entrou, eu tô ali, a gente não tem fins lucrativos nenhum. E vocês são voluntários. Mas aí, pros meninos aqui, eles ganham, teoricamente, por uma carga horária. Eu garanto que eles trabalham 3 vezes a carga horária do que eles ganham por ela. E, assim, tem que ter pessoas apaixonadas e tem que ter uma base financeira, que futebol é muito caro. É caro. Futebol tudo é caro. É muito caro. E, assim, e é o coletivo, né? A gente teve a sorte da cidade abraçar a ideia. É uma cidade que respira futebol. Além da base, que eu enxergo que realmente
é uma das referências na região, é a base da desportiva. O futebol amador, adulto também, o Independente, que é o time da nossa cidade, a Copa Norte Mineira, que é a principal também amador da nossa região, ela está em 6 edições. O Independente já chegou em 4 finais e ganhou 2 títulos. Foi campeão agora. Foi atual campeão. Então, assim, não é só a escolinha, a cidade respira futebol. Mas, além disso, aí veio o prefeito na época que nós fundamos. Ele apoiou. Aí agora trocou ele foi reeleito, agora trocou de prefeito. Apoiou novamente o projeto. O prefeito que entrou agora apoiou também? Apoiou novamente que o projeto. legal. Porque infelizmente a nossa cidade ela não tem empresas de porte a nos ajudar financeiramente. A gente até tenta, igual essa questão da rede social. Eu peguei o Instagram da escolinha esse ano. Eu falei, vou pegar para ajudar. E eu peguei com 400 seguidores. Hoje está chegando a 1.500, mas assim, por uma cidadezinha de 14 mil habitantes. E a gente tô tentando trabalhar, eu sei que é difícil, só que agora nós entramos tarde na rede social. E o que a gente enxerga que é muito importante. Mas assim, a ajuda que a prefeitura nos deu, sem a ajuda da prefeitura a gente não conseguiria, porque a gente não tem apoio nenhum de fora. Tem assim, eu tenho empresa, eu ajudo um pouquinho. Jonas ajudou muito financeiramente. Igual tem outras empresas pequenas que ajudam com pouca coisa, mas igual eu falei, o futebol ele é caríssimo. O futebol ele é caríssimo. E tem pessoas que estão por fora não tem noção do custo que ele é. Essa questão de a gente servir de referência para outra cidade, eu acredito que, exemplo, Montes Claros já teria uma facilidade maior do que a nossa, que aqui ela pode conseguir ajudas financeiras para isso. A gente fala que dinheiro não compra tudo, mas sem o dinheiro, igual o futebol mesmo, não adianta. Não funciona. Sem o dinheiro ele não funciona. As crianças precisam de uma chuteira, precisam de um calçado, precisam de um uniforme. Os jogos fora tem transporte. Fora é absurdo, o transporte é muito caro. A alimentação das crianças. A gente sempre prezou em ir estruturar para não porque envolve criança, ali não é adulto, que se não tiver um alimento aqui, vai se virar e vai. Então, assim, é tudo muito caro. A gente gosta de ver usarem a gente como exemplo, a gente pede até para as empresas das cidades maiores olharem para os projetos. Eu acho muito importante isso. Eu acho que, assim, nas cidades menores, igual, por exemplo, o Bahia não é tão pequeno quanto Maria da Cruz, mas também não é igual a Montes Claros. Eu imagino a dificuldade que o Atlético está tendo lá para conseguir, porque também não deve estar tendo esse apoio. Eu percebi que agora que ele está tentando implantar, que a prefeitura ajudar financeiramente o projeto, é muito caro, é muito difícil. A gente só conseguiu porque a prefeitura, até então, ela está nos apoiando. Tanto o prefeito anterior quanto o prefeito atual. Sem a ajuda deles, infelizmente, a gente não teria conseguido chegar onde está chegando. Inclusive, exemplo, no ano, acho que foi 2000, na CNM lá, foi 2018, 2019, que a gente disputou a prefeitura, que é o projeto da escolinha, ela entra com uma prefeitura também. E lá a gente tem apoio psicológico dos psicólogos da prefeitura, nutricionista da prefeitura, os educadores. Vocês têm a sede também? A gente tem uma sede própria, assim, bem precisando melhorar, mas a gente tem a sede própria da associação. Lá dentro da cidade a gente tem a sede. Precisando melhorar, o sonho nosso é que ela se torne um alojamento, uma estrutura melhor para receber atletas, receber pessoas na cidade. É uma ideia, mas a gente tem sim a sede própria lá. Mas precisamos de mais apoios. A gente fala que a gente representou o Estado, como por exemplo em Brasília. Esse troféu aqui, ele é na cidade de Brasília, a Copa Brasília de Futebol de Base. A gente já foi disputar ele, vocês lembram quantas vezes? 4. Esse tem peso, hein? Sim. De história e de peso mesmo. Não, aqui mesmo se olhar, porque 2020. Ele é bem interessante, que ele igual Libertadores. Ele é tipo Libertadores, ele vai gravando aqui. Vai aqui ganhando, a gente ganhou 2020, ganhou aqui de 2021 e ganhou. Essa aqui não é o último não, porque tem o outro. Esse é só em Brasília, vocês vão e fica? Lá no Gama. Na cidade de Gama. Na pandemia nós ficamos lá 30 dias, que a preparação não podia... Aqui tava fechado. Nós tínhamos que ficar lá 30 dias. 30 dias? Porque estava começando a E pandemia. esses meninos que não ficam longe dos pais, ficar 30 dias? Na verdade, como era 15 e 17, então... mais tranquilo, né? Era mais tranquilo, né? A turma já era acostumada a sair, a disputar as competições e ficarem assim, bastante dias fora, né? Mas foi muito bom, de tudo. Eu aproveito lá de estar com os meninos, porque a gente começou a vivenciar com eles, né? Trocar experiência. Todo mundo aprende, né, todo junto? mundo aprende. Foi 30 dias muito, muito perfeito lá em Brasília. E quando ganha ali, Tonzinho? Nossa, aí é uma sensação Nesse ano ganhou os dois. inexplicável. Ganhou as duas, Nesse ano que ficou 30 dias, ganhou as duas categorias. E assim, com times de Brasília, dos lugares vizinhos ali, time grande, time do Gama, por exemplo, é um time tradicional. Jogando em casa ainda. Escolinha lá, a final é no estádio do Gama. É no estádio, os meninos chegam lá, ficam vislumbrados, é no Bezerrão, É mesmo? a final. E vocês jogaram contra quem a final? Contra o próprio Gama?
Não sei se Nós foi o jogamos Gama. contra o Gama. 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 Foi. Uma das categorias foi o Gama, né? Uma categoria foi o Gama. Mas Você a tava última jogando também? foi- Esse? Ele era o capitão. Ele sempre foi, assim, a peça fundamental do time nosso lá. Cara, que doideira. Ah, foi ele que levantou esse Foi troféu, ele ó. que levantou o troféu. Esse foi 2021. Isso. Aí eu tava falando isso aí, que esse troféu na CNM teve um prêmio que a prefeitura ganhou de Que é projeto social. CNM? Congresso Nacional dos Municípios. Ah, Todos os municípios vão apresentar um projeto social. E o projeto social da prefeitura apresentado nesse ano foi a associação. Onde implanta, igual eu falei, todos os profissionais que a prefeitura tem, ela disponibiliza para a gente. Tanto, por exemplo, uma criança machucou. A fisioterapia da prefeitura é só a gente levar, eles cuidam. E sem isso não tem associação, né, cara? Não, foi aí que a gente conseguiu. Igual, por exemplo, para disputar o Campeonato Mineiro, a gente teve que provar que a gente tinha toda essa estrutura. Porque se você não tiver essa estrutura, você não disputa. Além de pagar para entrar, ainda tem que bancar toda essa estrutura e provar que tem. Meu Deus. Não é fácil, não. E complexo. adequado a receber, né? Os jogos, quer dizer, os visitantes, né? competição, Receber a competição. Né? O estádio, tudo. O campinho nosso lá. E alojamento na cidade para trazer essa galera de fora, esses times? Escolas? Não, eles sempre, quando vem, por exemplo, o Campeonato Mineiro, eles ficam em hotel. Entendeu? Ficaram em hotel. A gente, para disputar, quando ia visitá-los, a gente ficava em escola, né? Ou arrumava um alojamento, tá? Mas eles, o pessoal de fora, quando vinha jogar contra a gente, Maria da Cruz, ficava em hotel, né? E eles, a condição dele é melhor que a gente, né? Que o pessoal de Belo Horizonte, né? Lajinha, como é que chama? Utah? De Ibirité. Esse time que está na final agora do Mineiro, do Sub-20, Eu vi a reportagem, não lembro o é o nome. Cruzeiro agora, é o Coimbra. Coimbra. Eles têm estrutura legal. Tem uma boa estrutura, nós ainda estamos engatinhando, eles não, já estão bem na frente. A gente teve, que para doido. disputar o Mineiro mesmo, a gente tinha um alojamento nosso. Aí a gente pega uma casa grande, aí pagava, era alugada a casa, né? Aí tinha toda a estrutura, pessoa para cozinhar, pessoa para limpar, tinha uma pessoa que dormia com as crianças para ficar lá. Mas nós chegamos a ter, na faixa de 20, mais de 20 atletas de fora do município. E não era de fora do município, porque os de perto, igual o Januário, não moravam com a gente. Ele morava em Januário e vinha treinar. Era menino do Maranhão, era menino da Bahia, era menino de todos São Paulo, de São Paulo. Então, assim, Santo. Aí trazia o menino com a família? Não, Com o pai, Não, só o menino? A família trazia, entregava pra gente e ficava no alojamento, Aham. tá? De vez em quando Todas eles vinham as fazer despesas visita, ou custeadas pela alguns gente. jogos também eles vinham, a família vinha assistir o menino jogar. Cara, e tem que cuidar desses meninos. Que quando é menino da gente, você trupica e cai pra lá, tá nem não. Mas quando é filho dos outros. Mas a gente tem que cuidar, porque hoje, mesmo os de casa, a gente tem um carinho muito grande por eles, viu? E um respeito, porque eu mesmo respeito essa turminha, mais do que talvez eles respeitam a gente. É verdade. Porque hoje a gente já tá É que com o filho da gente em casa, a gente se vira, né? Mal fala, quando é filho dos outros, tem que ter um cuidado superior, que se machuca, o B.O. é gigante, né? sim. Aí tem que cuidar, né? Já Não, aconteceu. tinha vezes que chegava em época de férias, que esses meninos eram matriculados na escola, na Aham. cidade e tudo, né? Mas chegava em época de Ainda férias. tem isso, né? Tem que acompanhar na escola também. Né? Chegava em época de férias, tinha que ir pra casa. A gente liberava os meninos pra ir pra casa. Tinha menino que não queria ir pra casa dele, não. Que isso. Queria, não. Queria ficar no alojamento. Extremamente bem cuidado. Queria mesmo. Tem um mês que um dos atletas nossos que eu acho que mais promissores passou pela gente, hoje ele tá no Fluminense. Ele é da cidade de Manga. Ele ficou no alojamento nosso, ele ficou uns 3 anos com a gente, né? Sim. Morando em Maria da Cruz, alojado lá em Maria da Cruz. Ele mesmo era que a hora que tava época de ir pra casa da mãe dele, não quero ir pra casa da mãe, não. Quero ficar aqui, tinha que brigar pra ele ir pra casa da mãe dele. E era um menino que deu muito trabalho pra gente, né? Deus. O apelido dele é Faísca, você não vai ouvir falar dele ainda no futebol profissional. ainda. Vai É fera. um menino Qual posição que ele joga? Ele é atacante. Ele tá com qual idade ele hoje? é sub-17, ele tá no Fluminense hoje. Que legal. Aí é um cara, menino olha assim pra que você passou por uma a gente trabalhou psicológico esse menino. Eu falo assim, tem uma pessoa que a gente tem que falar muito, que a gente falou pouco aqui, que é Wagner Leal. É um cara que... ver. Eu pensava que Wagner era de Maria da Cruz. Não, ele era aqui de Montes Claros. Eu pensava que ele era de lá. É tanto que assim, pra Montes Claros enxergar Wagner, ele teve que ir pra Maria da Cruz. Santo de casa E não assim, faz milagre, né? Eu falo que é um cara que, se tudo que a gente tem hoje, a gente deve muito a Wagner. Ele foi um profissional formado, sabendo muita coisa do futebol, sabendo muito treinamento diferente. Foi ele que fez a gente atingir o nível esportivo que a gente tem hoje, a visibilidade que a escolinha tem hoje. E ele que fez esses 2 profissionais que estão dando continuidade no trabalho dele hoje. Então, assim, ele saiu no final do ano passado, pro início desse ano, ele veio e, assim, a gente revelou o atleta e revelou um treinador também, né?
Que hoje o nosso treinador, Todo mundo ganhou. ele é treinador do Norte, da base do Norte Esporte Clube, daqui de Montes Claros. Então, assim, é um time de futebol, já não é mais escolinha o Norte, né? Então ele saiu de uma escolinha para ir para um time de futebol. A gente ficou muito feliz com isso, por ele. E assim, tudo que a gente tem hoje de nome, a gente deve muito a Wagner. E ele era um cara que prezava muito essa questão do ensinar a criança. O Faísca mesmo era um menino que veio dando muito trabalho pra gente. Mas muito trabalho mesmo. Assim, rebelde demais. Mas você viu que o potencial do futebol dele era absurdo. E Wagner enxergou isso nele, né? E assim, aí você pegou outro treinador, poderia ter desistido. Não, esse menino tá dando trabalho demais. Porque dá trabalho no alojamento, assim, absurdo. Não, pega o menino, conversa. Tenta dar essas questões de disciplina. Se você fizer errado lá, eu vou te mandar pra casa. Você não vai... Você olhava nota na escola, o menino tinha que ter nota na escola. Então, assim, a gente deve muito às ideologias que ele implantou, que é o Wagner implantou, e que fez muito do que tá sendo hoje. Esse menino tá atrás de você mesmo aí, ó. Isso era o problema, viu? Era B.O.? Ele é um dos nossos maiores troféus. eu acho que ele é um dos maiores troféus. Que nós temos ele. Conta mais dele aí. Ele tem cara de ser malinho, não. Ele jogava pedra. É mesmo? Ele não era problema. Era problema, não podia mexer com ele, qualquer coisinha. Era meio agitado, nervoso. E hoje, Graças a Deus, através da escola, do futebol, nós É mesmo? conseguimos. E hoje ele ajuda. Ele é criança, assim, que até hoje ele toma algum medicamento e tudo, e quando era criança ele não era sociável. Ele era muito recluso. Ele Brigava, alguma coisa assim? Só fazia, igual jogava pedra nos meninos, arrumava confusão. Era meio nervoso. E assim, ao ir pra escolinha e até ter que ter a disciplina para continuar lá dentro, ele se tornou... Hoje ele faz parte da comissão técnica da escolinha. E quem via... O apelido dele é Perli, o nome dele é Valdeci. Quem via Perli antes da escolinha não fala que é a mesma pessoa que ele é hoje. Tanto que ele mesmo fala que ele agradece muito Wagner, que foi Wagner também, que ajudou ele a se tornar quem ele é hoje. Né, Perli? Ô, Perli, eu não falo muita coisa, não, que eu me identifico, viu? Eu também jogava pedra no povo na rua também. Brigava na escola, rolava na porrada com o povo na rua, não tava nem não. Brigava mesmo. Eu virei gente também. Mas é bom ter umas histórias assim. Essa é conhecida. Aprende, não aprende? É bom, moço. Que legal, parabéns, viu, Perli? Quem lidar com as criancinhas menores lá é Tim. É Alisson, com o apelido é Tim. É Tim que lidar com as criancinhas. Hoje a gente deve ter uma porcentagem grande de crianças lá na cidade que tem algum lado, alguma dificuldade. Hoje em dia, eu acho que assim, o mundo todo está crescendo ansioso, essa situação, né? A questão de ser hiperativismo. Antigamente não era exposto isso. É verdade. Era visto de outra forma, né? O hiperativismo, autismo. Então, assim, tem muito caso. E assim, os pais têm a confiança de largar as crianças de 5, 7 anos só com ele, tendo esse problema ainda, e deixar lá com ele. E ele cuida dos meninos como se fosse filho. E não é 1, 2, é uma galerinha, né, Tim? E a alegria maior, cara, é quando a gente passa na rua e Tim, não sei o que, sabe? A maior felicidade. Que legal, cara. Dá uma lembrancinha, você vê com o maior carinho do mundo, assim, pra gente. Isso é muito gratificante. Esse é o pagamento nosso. Tem coisa que vale mais que dinheiro. Reconhecimento, né, Jonas? Esse dia nós tivemos uma reunião dos pais lá e teve um pai que... Serve uma água pra nós. E os meninos? Deu um depoimento que o filho falou que pra ele, que tinha era o segundo pai dele. Que era uma criança mais pequenininha que tinha era o segundo pai dele. Dia do aniversário eles agora... Não, posso aí que inventou. Quase todo aniversário na cidade eles fazem um joguinho de futebol. Assim, eu fiz com meu filho uma vez lá, aí ele fez um joguinho com os coleguinhas, aí virou hoje a tradição. O aniversário da escolinha hoje é tudo futebol. Aí eles têm que organizar, eles que pegam os meninos, uniformizam os meninos bonitinhos, apita e faz tudo. Então, assim... Eu falo que a cidade de Maria da Cruz, ela respira muito. Que legal, cara. É absurdo, assim, a forma que Maria da Cruz respira. E isso nasceu junto com a associação, né, Júnior? Isso é bonito demais. Existia um pouquinho antes, mas a associação... Vocês enfatizaram isso. Aí, e igual eu falei, a questão dos resultados esportivos mostraram que já existia também, trabalhado antes um pouco. Tinha uma base ali. Existia uma coisa antes, só que assim, depois dos resultados começou a aparecer, aí foi mais fácil você conseguir trabalhar e mostrar as coisas, porque... Se não tivesse ganhado o que a gente ganhou, talvez não tinha tido toda essa evidência que a gente Exatamente. tem hoje. Mas eu volto a bater na tecla de organização. É impressionante como que os projetos crescem ou não crescem muito se tem ou não tem organização. E organizar não é fácil, não. Você pega uma galerinha pra você ter regra, às vezes em casa até tem, mas não leva a sério, né? E na escolinha tem que levar a sério. Então, quando tem organização, às vezes as pessoas impactam. Eu não quero. O Wagner mesmo tem muita questão de fundamento, ele tem regra pra tudo.
disciplina mesmo, e cresce depois disso. Passa os percalços da vida, mas precisa de organização. E hoje, como que são os critérios para a galera entrar na Associação Desportiva Pedras de Maria da Cruz? Tem os critérios, idade, morada, alguma coisa assim? Que aconteceu assim, quando o Wagner decidiu a sair e vir para o norte, a gente teve que reformular muito tudo que a gente fazia. Porque Wagner, ele era meio que fazia quase tudo, tirando a parte assim que a gente ajudava, ele fazia 70% a 80% do trabalho esportivo era feito por Wagner. Quando ele saiu, a gente teve que reformular com essa questão, por exemplo, de alojamento. A gente sempre alojou crianças para disputar competições mais fortes. Quando você vai disputar uma competição maior, fora daqui, até que o Maria Melo já é uma competição mais forte. Ou quando a gente vai para Belo Horizonte, igual agora está indo para Três Marias, Brasília, o nível é muito alto. Então, assim, a gente precisava alojar. Porém, quando o Wagner saiu, nós tivemos uma reunião no início do ano e a gente decidiu mudar um pouco a metodologia, pelo menos inicialmente, porque a gente trabalhava nas categorias superiores, que era 15 e 17. A mais competição era 15 e 17. O social sempre existia, mas era só 15 e 17. Só que nós estávamos com muitos atletas de fora nessas categorias. E a gente enxergava um potencial muito grande nesses pequenininhos. Então a gente mudou a metodologia. E eles doidos para chegar, né? A gente mudou a metodologia. Retraiu aí os trabalhos para sub-13, 11, 9, 7. Cara, estendeu bem. Aí e os sub-15 e 17, a gente continuou trabalhando os meninos da cidade. Mas a gente deixou de olhar o esportivo. Olhou mais pro social agora. Porque a gente não tinha quantidade de atleta para disputar a competição. Então, assim, a gente trabalha criança desde 5 até 18 anos. Nossa. Só que esportivamente, hoje a gente está trabalhando até 13 de fazer amistosos, competições. O 15 e o 17, a gente vai esperar esses meninos se tornarem sub-15 e 17. Que a gente vai ter uma base assim, de 70%, 80% de atleta lá, trabalhados. E aí a gente vai de novo voltar a fazer esse trabalho externo de pegar atletas, mas nosso trabalho é dessa forma. Questão de quantidade, você falou. Se tem limitação, não. Centro da cidade, a gente recebe, independente de quem é a criança. Chegou lá, só tem que fazer a matrícula. A matrícula. Fez a matrícula, ele tá apto a treinar, independente da idade. Agora, atletas de fora que a gente não tá pegando para treinar. Pra alojar, né? Nós não alojamos. Isso, mas a gente tem atletas de fora treinando com a gente, igual de Januária. Tem atleta que vem todos os dias treinar. São 14 km de distância, ele vem treinar. Nós temos atletas de Bonito de Minas, que a gente considera nós. Tem atletas de Vazerlândia, que quando aproxima as competições, aí a gente traz eles de novo para trabalhar com a gente, mais intenso, né? O pessoal do LDU, que é de Vazerlândia, falou com a gente sábado passado. Inclusive, esse fim de semana agora, dia 7, a gente tá indo jogar lá, fazer um amistoso com eles. Nós temos 2 atletas, já teve uns 5 atletas deles. E um deles, inclusive, que chutou aqui o desafio. Foi, ele falou, o pai dele tá aí com ele. O Matheus, Matheus, a gente descobriu ele no... Ele acertou até o ângulo, não acertou os meninos? O Matheus, eu ia falar dele porque assim, ele é um menino tão bom de bola que nós descobrimos ele fora num jogo contra a gente. Aí nós conversamos com os pais e com o treinador da escolinha para poder deixar ele jogar com a gente em todas as competições. E uma competição realizada pelo Cruzeiro que a gente jogou, ele foi observado e foi captado pelo Cruzeiro. É ele mesmo, o pai dele falou que ele passou no Cruzeiro. Aí ele tá em avaliação, porque ele é muito novinho, ele vai e volta. Mas através da escolinha, ele conseguiu a visibilidade de ser aprovado pelo Cruzeiro. É espelho e vitrine a associação de vocês. Fantástico. Porque a gente fala assim, o futebol, como a gente já tem um nome esportivo, quando você chega numa competição que tem olheiros, tem jogo que eles não prestam atenção. Porque é muito jogo, é muito menino. Eles não vão para vidrar todos os jogos. Eles olham onde eles já sabem que, aquele ali, igual você falou, tem organização, aquele ali sempre tem algum atleta interessante. Então, assim, quando joga em times que tem esse nome, essa visibilidade, é mais fácil você conseguir destacar do que você ir em qualquer time. Essa é a vantagem, algumas vezes, jogar com um time assim, mais organizado. Que aí você sabe que vai, igual o próprio Matheus. Talvez se ele vai jogando em outro time, os olheiros não tinham prestado tanta atenção e não conseguiram ver o que ele tem de potencial. Exatamente. E não tá só no futebol, né? Tem um fundamento, tem a disciplina do atleta, tem como o atleta comporta em campo. Então, tudo isso é visto até mais que o próprio futebol, né? E hoje a quantidade de atletas... Para mensurar, assim, é um pouco difícil, porque é muito oscilante, né? Tem criança que vai, mas matriculado hoje, a gente está na faixa de 230 crianças matriculadas. Mas a gente tem fora os atletas acima de 13 anos que a gente não matriculou porque não tem as competições, nós continuamos treinando, mas eles não estão contabilizados. Eu acredito que hoje está na faixa de 270 crianças que trabalham. Que gente com força, menino. Eu tenho 3 lá em casa, eu endoido. Só assim, esse ano a gente passou a
a comprar os uniformes com a iGo. Antes a gente trabalhava com outra marca. Aí, esse ano que a gente começou a fazer uniformes de treino, eu acabei de pegar um pedido hoje aí, que eles eram numerados, para não confundir, não perder. Eles são numerados. Eu peguei o uniforme de número 190, hoje aqui com vocês. Só desse ano, a gente já fez 190 uniformes de treino. Que isso, Esses são os de treino, né? Fora os de jogos. Então, eu peguei... E esse já veio tudo com o dono. A gente faz pedido... Já tem seu dono certinho. A gente não faz estoque. Você viu o uniforme como é que ficou? Pegamos. E aí, como é que ficou? É bacana, não tem defeito, né? O uniforme da Ego é muito bacana. E a jornada, Júnior, até no dia que fica pronto, do começo até o fim, como é que é? No início, é igual aquela conversa que eu tive com você. A organização, ela não é costumeira na região nossa. Aí acaba que você fica meio assim, tá demorando muito de me responder. Só que assim, no final, a forma que o trajeto todo, e depois que você entende e acostuma, é muito interessante, muito bacana. Igual eu falei no início, igual eu falei que você, ele é um choque, porque a gente tá acostumado de ser tão organizado. Mas o certo é ser organizado. Hoje em dia a gente aprendeu a lidar com a organização da Ego, e hoje a gente acha muito bacana a forma de atender eles. Aí nós começamos a comprar com vocês em janeiro. Hoje, igual eu falei, nós já deve ter feito aí uns 15 pedidos ao todo. Entre uniforme de treino, uniforme de jogos. Então, assim, a gente acha muito bacana. Hoje, eu que mexo com o pedido, os meninos vão me passando, mas eu que mexo com o pedido. Eu acho muito interessante a forma da Ego de trabalhar. Mas eu imagino o choque que deve ser para quem vai a primeira vez. Quando a gente... É aquela questão, né? O choque cultural. Muitos clientes nossos saíram, depois voltaram, e a gente adquiriu clientes fora, em outras regiões, muito por causa dessa organização. Porque o cliente, ele põe o pedido dele vai andando nos setores, e aí tem toda a organização de entrar em contato com o cliente. Porque às vezes em outras empresas o próprio dono faz tudo. Mas na hora que esse dono saía para levar um filho no hospital, ou às vezes esse dono viajava, o pedido seu ficava debaixo de um teclado ali e às vezes atrasava. E essa organização é muito para isso, a preocupação com o cliente, para resolver para ele. Aí eu senti assim, a vantagem que tem, independente de quem seja o cliente, se é daqui ou é de fora, se é um pedido grande ou é um pedido pequeno, ela é trabalhada da mesma forma. Exatamente, os processos. De que assim, eu vou fazer um pedido grande, eu vou chegar lá e vou passar na frente de todo mundo. Porque meu pedido é grande. E normalmente é assim que é feito. Se eu vou com um pedido grandão, eu chego lá, os pequenininhos ficam ficando tudo, e talvez já teve vezes eu fazer pedido pequeno, que o prazo foi o mesmo. Então, assim, é ruim, você enxerga como é ruim quando você vai fazer um pedido grande, mas na hora que você não precisa de um grande, que seu pedido é pequeno, aí você, que bom que o meu pedido pequeno foi atendido da mesma forma. Tem um padrão de atendimento. Isso é importante. E a gente busca essa padronização cada vez melhor, gente. Volta e meia a gente faz reuniões para a gente atualizar os processos, sabe? Ouve dos clientes que reclamam, tem os protocolos, a gente tem alguns problemas, a gente escuta o cliente, resolve o problema para ele imediatamente, depois resolve internamente e muda a organização para melhorar para o cliente. Para trazer cada vez uma melhor experiência para o cliente. Você tá falando, nós estávamos falando da quantidade. Uma das coisas que a gente reparou agora pro final é que outra peça que nós trouxemos aqui hoje, que é a Aline, ela é atleta nossa do Sub-11, é da cidade. E ela começou no início do ano, quando nós mudamos essa forma de trabalho. E ela joga de zagueira e jogando competições pra gente. Ela é titular do nosso time Sub-11. Jogamos uma competição em Januário, onde a gente saiu campeão. Ela foi eleita o melhor atleta da partida. Ela como menina, a única menina do campeonato, eu acho que não tinha nenhuma menina no campeonato. Jogando junto com os meninos. Ela é zagueira. Ninguém passa. Não, se passar, puxão. Tem uma atleta muito promissor na categoria dela que jogou contra a gente, um atacante, que ele é muito promissor. Todo mundo fala muito do menino. E na competição já tinha feito tipo uns 15 gols. Todo jogo ele fazia 5, 6 gols. E aí, quando chegou? Aí nosso time já não fazia tantos gols, mas a zaga era muito bem. Quando chegou lá, o senador falou com ela assim, ó. Cola fica nele. No pé. Cola nele. O que aconteceu? Ele não fez nenhum gol. Então, assim, ela foi eleita a melhor atleta. E isso aí fez a questão de quantidade, nós estamos enxergando o crescimento das meninas da cidade. Isso é bom demais. Outro ela ponto deu entrevista importante. lá na televisão da cidade, lá de Januário, na rádio, todo mundo começou a falar, ela foi eleita a melhor atleta da partida. E assim, agora nós estamos tendo um crescimento muito grande de meninas que a gente não tinha. E melhor aceitação, né, Júnior? Quebra as barreiras, quebra aquela dificuldade. Ela vive no meio dos meninos mesmo, ali no vestiário, no meio dos meninos. E igual eu falei, as outras meninas começaram a olhar ela treinando e é titular e joga mesmo, joga bem. Aí começou o crescimento das meninas na escolinha. Porque assim, se nós temos aí 270, nós devemos ter hoje umas 10 meninas. Então assim, a proporção é muito... E não é porque nós não queremos trabalhar com menina. É porque não aparece meninas querendo. Às vezes a realidade ainda impacta, né? É. E quando... Qual é o seu nome? Quando a Aline se destaca, vira referência e os pais começam a enxergar de outra forma. O que é muito positivo. Há pouco tempo atrás, gente, isso não era possível, não.
Ninguém aceitava. Não, a gente sofre né? com competições que esse dia mesmo a de Itacarambi, que nós também fomos, esse ano a gente disputou e saiu campeão na categoria dela. Eles não aceitaram meninas jogar. Ela chorou. Aí ela chorou demais que não foi. Não deixou? Não deixou. Não disse. Aí, assim, tem competições que ainda tem esse preconceito de não deixar meninas jogar junto com o menino. Só que a gente enxerga que é necessário isso porque nós não conseguimos formar um clube de meninas. E aí você acaba limitando a menina que quer jogar, que tem potencial para jogar, de jogar. Porque na cidade nós não vamos conseguir formar um clube só de meninas. Hoje a gente não consegue, quem sabe futuramente. Mas como a cidade é pequenininha, nós não conseguimos ainda. E a gente fala tanto em quebrar essas barreiras, quebrar esse preconceito, e às vezes uma competição de nome que poderia ajudar nisso acaba travando. Desnecessário. O time do Carlão aqui, do Eu time acompanho, Daiane, que é Daiane técnica, né? Eu Espínola, acompanho nas redes sociais. Agora mesmo elas jogaram o Mineiro, né? jogando Elas Mineiro. estavam na fase final do Mineiro. Exatamente. Elas disputam em alto nível. Começou assim, Daiane jogando no meio dos meninos, se destacando, todo mundo olhando, né? Antigamente era pior. As pessoas não aceitavam e o pai dela incentivando muito. E aí cresceu, foi indo. Tem um timaço aí, disputa aí de igual para igual qualquer Ela já time. foi atleta profissional, não já? Jogou no Atlético Mineiro, Eu vi que eles ganharam o Geng, eles ganharam o estadual, o Carlão. ganha. Então, E é impressionante, a gente foi em alguns jogos do Carlão, é impressionante quando elas entram em quadro, o outro time olhar das outras meninas olhando para elas. E a hora que ela começa a jogar, o fundamento, Johnny, cara, às vezes nem movimenta, nem corre muito, mas o bonito do futebol hoje é a técnica, né? Bonito demais. Nós já tivemos futsal no Maria da Cruz. Muito bom o feminino. Aí depois tivemos um problema que Era da associação também? era do Independente. Uhum. O feminino já disputou o campeonato de Januário e tudo. A gente disputou muito Inter-TV. Nós ganhamos várias Inter-TV, né? Regional. Nós tínhamos um futebol feminino muito bom. Inclusive ele tem uma irmã que jogava, essa aqui que tinha, eu tenho uma filha. Jogava. A parada nossa sempre era Montes Claros. Era duro, Pesado. Era jogo duro. Para Montes Claros ganhar da gente, acho que se ganhou as duas vezes foi muito. Era jogo pesado. Então, só que essas meninas, elas estudavam, depois se formaram, depois que formaram, fizeram faculdade, aí pararam o futebol. Hoje é que estão começando, você vê isso aqui. Por isso que está no incentivo. Porque ficou uma falha, uma lacuna. Uhum. Era uma parada. E era um time que a gente tinha que bancar, eu com o pessoal lá, a gente bancava esse time. Nós ganhamos, parece que 5 Inter-TV regional. Tá? São da Ponte, Japonval, Londres, Itacarambi, né? Manga. E aí a hora que venceu o prazo, você já viu o tempo de bola delas, o período que elas jogam é curto, né? 10, 11 anos só. Depois aí, namorado, Casar, casa, fica difícil, vão né? trabalhar, Filho, aí para. Tá? E isso que nós estamos trabalhando e hoje incentivando isso, e através dela já tem várias. Tem outros que jogam futebol lá, mas jogam só uma pelada, brincadeira, Uhum. não é Pra correr mesmo. não é para uma disputa de campeonato. E nós temos vários troféus lá de disputa de Inter-TV. O senhor também movimenta o time do Independente? Já fui presidente, foi o primeiro presidente do Independente. Tem que fazer uma estátua desse som, mãe. Tem que fazer uma estátua desse som. Não, vou te falar, Na o cidade, negócio- o futebol todo começou com ele. Vou te falar, o Independente, o que era? Eu tinha um filho que jogava, eu era um filho, uma filha, da desse filho eram 3 que jogavam, gostavam de jogar Uhum. futebol. Aí tinha o Independente lá da cidade, mas tinha um negócio que às vezes gostava de ganhar brigando. Aí um dia me convidaram para ser presidente do Independente, que era fazer uma associação e tudo. Eu até vou. Só que um detalhe, eu gosto de ganhar no campo, jogando bola. Se for para brigar, para ganhar, vai brigando, é porrada, isso aqui. Porrada, Tô fora. Tá bom, tô fora. E você sabe que isso mudou o conceito? Maria da Cruz virou um exemplo. O Independente hoje é um time que ninguém tinha medo de jogar com o Independente. Mas o senhor enfrentou uma cultura realista da época, né? Que era normal ter porrada pra ter um lado. O Independente hoje, a gente dá gosto de ver o Independente jogar. Ganhou, perdeu. Parabéns, você ganhou. Foi campeão em cima de um time que brigou lá agora, né? Foi. Independente deu show em campo e o Esparta fez feio. Aquilo, para mim, eu fiquei chateado com aquilo, porque, como diz o outro,
ganhar e perder faz parte do futebol. Nós temos que aprender a ganhar e perder. Perder, às vezes, é importante até mais Do que ganhar. para aprender. Para aprender, tá? E isso nós ensinamos muito lá. Esse conceito, na minha época para cá, melhorou muito o futebol. Independente, nunca ganhava nada, né? Sim. Aí, esse rapaz aí, A já geração, jogando, começamos a ganhar o nossa. Campeonato de Januário. Eles tinham um sonho de ganhar o Campeonato de Januário. E quando eu entrei, o segundo ano nós disputamos. Tomzinho tava. Perdemos. Aí eu fui ver por que perdemos. Né? Aí, o ano seguinte, falei, nós já sabemos, chamei o Zezé e o outro lá, o treinador disse, ó, o que falta no time? Um sujeito de peso, que joga bola, para chegar na final, disse assim, pô, Decidir. vai jogar. Aí isso, arrumamos, ganhamos. O ano seguinte, E quem era esse de peso? nós trouxemos um ex-atleta do Cruzeiro, Atlético, o Paulo Leonardo. Jogou no Flamengo também. Gente, vocês não sabem brincar lá, não? Não. Quem mais? Eu tô esperando alguém daqui, alguém da Qual base dos nomes daqui. que já trouxe? Fala aí, Jonas. Meu Deus! Deus! Ditinho, aquele Ditinho jogou no Sul Norte. Ele ganhou um campeonato januarense pra gente. Jogando pra gente. Que aí já foi no segundo ano. Aí venceu o meu prazo. O Independente é registrado, a associação também? É registrado. Que Ele é legal. filiado. Vocês são muito organizados. É filiado. Exemplo mesmo. Tá. Aí eles tomaram gosto de ganhar, assim, jogando bola. E hoje dá gosto de ver o Independente jogar. Apesar que tem poucos atletas, né, da cidade, já tá acabando a geração. Nós estamos querendo essa turminha aqui, ó. A gente dá uma renovada. Mas eu falei, eu achei Que muito. já tem. Uhum. Da escolinha, dependendo do campeonato de Maria da Cruz. Isso, No- nós no- Deve ter muitos da escolinha, não tem? Nós assistimos agora a final e o Jonas estava lá de fora assistindo. A final do amador nosso, né? Uhum. Aí tinha 6 atletas, 3 de cada lado, que foi trabalhado na Na escolinha. associação. Tava Que O Cauã legal. tava ele, o irmão dele e Samir do lado. O Independente? Não, eles foram o campeão, Dona Azul, que é o time. E no Uhum. Independente tinha, que o Independente era o outro. O Independente tinha 3 atletas, que era o Maxwell, o Emerson. Sem contar que o Emerson foi eleito A revelação do Norte Mineiro esse ano, um atleta Isso, que é saiu da escolinha. escolinha. E ele saiu da escolinha. E é novo. 17 já? 17. Talvez 17. Eu falo muito com o pessoal que organiza campeonatos e estão à frente de times, essa questão de organização e punição. Agora mesmo o Norte Mineiro fez uma parceria com a gente e a gente estava junto com a Record, a gente puxou a Record para estar junto no campeonato. Quando teve a notícia da confusão, o que o pessoal da Record falou? Para o ano que vem, para a gente conversar, vai ter que ter alguma situação de punição. Porque os patrocinadores, as empresas, a visibilidade do campeonato tem que entender que teve o problema, mas como foi solucionado. O problema não é só o problema, é como foi resolvido. Mas pra você ter ideia sobre E isso ficou lá, feia a lá foi situação. assim, a briga Começou não foi dentro de pior, campo, né? Não foi pior porque foi um atleta que foi expulso, não aceitou. Acho que bateu no juiz, Aí, é isso aí. E assim, não foi pior porque a cidade de Maria da Cruz não quis entrar na brigar briga. com a briga. O pessoal do Montes Claros quis brigar Brigou com o pessoal entre da Maria da eles. Cruz. Só que aí acabou que a briga foi eles e a Entre polícia interveio e resolveu o problema sem ninguém de Maria da Cruz se envolver. Então assim, a briga foi do Esparta. Foi só eles. Foi Foi só eles e a torcida deles. A Maria da Cruz não entrou na briga. Então, assim, de certa forma, vou ficar, os caras veio de fora e bateu em alguns Maria da Não Cruz e o teve pessoal isso. não fez nada. Não, eles até, tipo assim, agrediram algumas pessoas, mas não revidaram na hora. Se quisesse revidar, assim, que podia ter 50 pessoas de Montes Claros lá, Era tinha guerra. 3 mil, 4 mil Cara, de Maria da Cruz. Então, ia assim, se ser Maria da Cruz trinta de entrasse feio pra demais. briga lá, ia ser uma coisa muito mais complicada. O policiamento era pequeno, uma coisa que nós Não dava que nós, conta. porque o policiamento era muito pequeno pro evento, foi um dos problemas que teve foi esse. Mas assim, essa questão da punição a gente também acha importantíssimo. Tem isso que aí. punir. Importantíssimo. Educação, isso. Sim, Sem faz con- parte. e sem para servir de contar- exemplo. E sem né? contar É que por isso que essa turminha, que nós que tá começando, a gente tem que levar com essa cultura, que nós temos que aprender a ganhar e perder. Porque são uns contra uns, tem dia que o outro lado tá melhor, né? Saber ganhar e saber perder. Saber perder. Um exemplo que você deu aí sobre perder interessante, nós começamos a trabalhar esse ano com essas categorias, sub-11 e sub-13. E aqui tem só sub-11 e Os 13. mini que é todo mundo biscoito, que vamos- suco. Vocês querem ir? Galerinha? Aí assim, aqui Biscoito, só tem suco. sub-11 e Pega ele aí, sub-13. Tozinho. Esse ano nós começamos Um suco a trabalhar essas categorias. E nós fizemos primeiro foi um campeonato nosso, que foi interno nosso lá. Aí nós chamamos algumas cidades de fora para ir jogar. O nosso sub-13 foi campeão.
E o nosso Sub-11 perdeu a final pro time de Januário, Os meninos chorou demais. Aí foi o primeiro campeonato, o nosso. A partir daí nós fomos jogar mais 2. Aí, o segundo que nós jogou, as duas categorias ganharam, que foi em Januário. E o terceiro, o Sub-13, que teoricamente começou melhor, mas não tinha perdido ainda, perdeu. O Sub-11 que perdeu lá, chorou, aprendeu com a derrota. Os meninos viram os pontos negativos. Depois dessa derrota, nós vamos perder mais. Foi campeão de novo. Então, assim, o perder foi interessante para os meninos aprender. Dá um passo para trás para dar um salto lá na frente. Exatamente. O difícil não é chegar no topo, é manter no topo. Às vezes você ganha uma vez, dá uma relaxada. Ó, eu sou bom, eu tô melhor, tô no topo aqui. Mas manter lá é o B.O. E aí quando você perde, você desce uns degraus, você aprende demais, menino. Você chora bom demais. Mas o aprendizado é tudo, né? Não só lá na hora de levantar o troféu, mas a jornada todinha ali. Do saber se vai ganhar, saber se vai perder. E às vezes até dentro de campo, às vezes o juiz piscou, né? O juiz piscou ali e não viu, né? E aí até nisso a gente aprende, né? Aprende, nós mesmos aprendemos com situação de juiz de arbitragem, apesar que melhorou muito. Porque quando eu comecei no Independente, disputar a campeonato de Amarense, a arbitragem era bem dificultosa, viu? O pessoal não, como diz o outro, não... E aí, não sei se é por querer ou não cumpria direitinho a regra, né? O critério para um não é o mesmo para o outro, por aí vai. É uma coisa interessante, acho que o Jonas contar a história da vez nós jogou que foi contra o Cruzeiro, né? Que teve um erro de arbitragem, nós jogando lá dentro da casa deles. Porque assim, nós saímos daqui para jogar contra eles e dificulta aí a própria arbitragem. Uhum. E a coisa que os meninos sempre aprenderam é isso. Independente de tá ganhando ou tá perdendo, não vai bater, não vai fazer nada. Até porque é isso que fez a gente ser convidado sempre para as competições. Né? Acho que nunca teve uma competição que a gente foi que nós demos trabalho. Pelo contrário, quase sempre os outros acabam caçando confusão pra gente. Em Brasília teve um ano que a polícia teve que escoltar a gente pra gente ir pro alojamento. Que isso? O pessoal não aceitou perder pra gente. E partiu pra cima. E era da cidade, né? Eles eram da cidade, a gente de fora. Aí os pais ficou lá de fora esperando os meninos sair. Aí teve que esperar a polícia chegar, escoltou o ônibus nosso. Você falou na questão de organização. Eu vou falar. Na questão de organização, nós ficamos na escola lá, né? A diretora da escola lá só aceita que nós ficamos receber a nossa delegação, porque a gente sai, limpa a escola, deixa tudo organizado. Nunca quebrou, nunca fez nada. Aí ela, todo ano, como é lá e tem poucas escolas, eles pedem, a organização do campeonato pede para aceitar as delegações das escolas. Ela fala que a única que ela aceita na escola dela é a desportiva. Ela não aceita outra delegação lá, não. E vocês levam quantas crianças ao todo? Quando vai duas categorias, leva na faixa de 40, 50 crianças. No todo dá 50, né? A delegação. E não é fácil, não. E sem contar que ela saiu de Brasília, tá vindo nos visitar. A diretora, ela é apaixonada com o projeto. É conhecer a cidade. Lá de Brasília, ela é apaixonada com o projeto nosso. Que top, hein? Ainda faz um churrasquinho, ainda ela dá coisa pros meninos. Faz uma graça. Chega lá na escola, vai disputar a final, lá no Bezerrão, quando chega, cá na escola. Tem fé. Não, teve um ano que nós não fomos preparados, nós não fomos preparados e tava muito frio. E os meninos, a gente vai, é só com colchonetezinho, né? Cada um com seu colchãozinho e coloca o colchão no chão. Marca a região nossa aqui. É assim que a gente fica nesse quente. Chegou lá, tava muito frio e os meninos estavam sofrendo pra dormir. Pois ela comprou aquecedor e colocou na sala pros meninos. Nos 30 dias que a gente ficamos lá, não foi? Ela colocou, por conta dela, comprou aquecedor e colocou É uma escola particular ou privada? Escola pública? Acho que é estadual, né? Cara, que diretora, hein? Mas tanto que ela, assim, ela abraça, tanto que esse ano como é que é o nome nós dela? Não fomos. Eugênia. Esse ano que nós não fomos, ela mandou, por que vocês não vieram esse ano? Porque assim, agora como nós abaixamos a nossa categoria de trabalho, lá é sub-15, sub-17, então a gente não conseguiu. A gente só vai conseguir de novo, a hora que nós tiver a nossa base, subir. Aí nós vamos, mas ela mesmo lamentou que nós não fomos. E pelo que nós recebemos de notícia, ninguém ficou alojado na escola dela. Mas vocês fizeram bem, viu, Júnior? Dá um passo pra trás ali pra dar uma encorpada, né? É porque chegou num ponto que bom mesmo. Nós estávamos aí começamos com 80%, 90% da cidade, nós estávamos chegando num ponto que inverteu o papel. Aí nós estávamos com 80% de fora. E aí, assim, o foco nosso é a cidade, até porque quem investe, quem faz tudo ali é a prefeitura, é a cidade, então assim... E o nome do projeto leva o nome da cidade, chegou um ponto que assim, e não por culpa dos treinadores, mas a safra, que a gente fala assim, a cidade como uma cidade pequena, tem hora que você pega 6 meninos de idade, bom de bola, aí você tem uma base boa. E tem hora que você não pega, tem uma categoria que você pega só 2, aí fica mais difícil você conseguir É verdade. Então a gente chegou que esportivamente nós tínhamos que dar um passo para trás.
Aí a gente foi e decidiu voltar e agora tá dando certo. Os menininhos mesmo aqui, as competições que nós disputamos até então não fez feio nenhum. Nós disputamos 6 competições, chegamos em 5 finais e ganhamos 4 títulos. Que isso? Muito acima da média. E assim, muito bom isso mesmo. em um ano, né? Não, de trabalho, com essa categoria, trabalhando nela há 8 agora, meses, né? 9 meses, né, que nós estamos trabalhando com eles. Fantástico. Então, assim, esses meninos têm uma perspectiva de novo, porque esses que nós revelamos, esses 3 que nós falamos, que é o que está no Londrina, o que está no Coritiba e no Operário, eles eram da mesma categoria. Era o time que começou a escolinha. E esses meninos, todo mundo desde sempre enxergou um potencial absurdo neles. E primeiro foi Vinícius, depois foi o Diogo e depois foi o Peu. O Peu mesmo é um exemplo que eu acho que é uma história boa de contar também, porque o Peu, ele tentou muito, só que por algumas situações também psicológicas dele que sofria um pouco antes, pequenininho, perdeu o pai novo, ele não conseguia, né? E aí, assim, ele foi indo, aí foi ficando. Aí, ele com 16 anos, ele ainda estava em Maria da Cruz. Ele estava trabalhando de ajudante de mecânico. Uhum. Você via ele sujo de graxa na rua. Ele com 16 anos. Tem história boa, hein? Aí, com 17 anos, a escolinha foi disputar uma competição sub-20 em Londrina. Saiu uma van de Maria da Cruz e foi disputar uma competição sub-20 com Wagner, ainda era Wagner ainda na época. Os amistosos, né? Amistosos. Nós saímos com um time sub-20 para disputar amistosos. Um Aí nesses amistosos ele aí, se né? destacou com 17 anos. 16 para 17 anos ele conseguiu se destacar. E por incrível que pareça, ele foi o último dos nossos da cidade que virou jogador, né? Uhum. O último que foi, mas foi o primeiro que jogou profissional. Profissionalmente. E, Que é o que tá no Curitiba hoje. Ele tá no Londrina. Londrina. Ele jogou ontem pela Série B. Inclusive ele entrou no jogo. Cara. Ele tá no Londrina jogando Série B. Aí tem o Diogo, tá no Coritiba, jogando na Série A. O Ronaldinho Dipão joga no Londrina, não é? Jogou no Londrina, agora eu tô em outro. É pro caramba. Vocês conhecem Dipão? Ele mora aqui no Santos Reis? E só contando, aproveitando, e domingo tem a final onde... Final do Copa, Paranaense Paranaense Sub-20. Sub-20. Paranaense Sub-20, de Coritiba de um lado e Londrina do outro. Nós temos Diogo atleta de um nos lado dois e times. Peu do outro. Caramba, Eles descem velho. tudo pra jogar o sub-20. Aí vocês vão estar lá assistindo. Agora nós não sabemos pra quem torce. Nós temos jogador dos dois lados. Que resenha top, velho. Então, é igual eu falei, é interessante lá, é isso aí. E agora, por exemplo, no Paraná, a gente tem uma parceria com um clube lá que chama PSTC. Aí o PSTC hoje, ele deve ter pegado atleta nosso, assim, não só da cidade que joga com a gente, deve ter passado uns 8, né? Acho que foi mais, mano. Porque só agora, Só da lá? última vez, foi 5. Lá deve ter passado Aí eles uns jogaram 12. agora, eles subiram pra Série A Todo do mundo vai pra lá, Paranaense. vai Eles estavam na direto. Série B, subiram pra Série A. No jogo que eles classificaram, que eles subiram pra Série A, dos 11 titulares, era 4 ou foi 5? Foi 4. 4 dos Foi 11 titular. Era seus. saiu da Desportiva pro PSTC. Caramba. No time que joga hoje Série A do Paranaense, profissional, 4 atletas titulares era da Desportiva. Ô, Júnior, para virar associação tem toda uma burocracia, tem todo um investimento. Quando vira associação ali, tem alguns projetos do governo que entram a grana. Vocês já estão participando desses projetos que entram a grana? Nós já tentamos algumas vezes, mas É ainda um não BO conseguimos danado, né? encaixar. É muito burocrático. Acho que o país nosso me vira muito político também, né? Acaba que É complicado. os projetos são muito interessantes, mas tem hora que as políticas não deixam os projetos irem para frente, né? Às vezes eles esperam da associação fazer algo politicamente falando E aí, para assim, a depois gente tentar ainda- ajudar. E a gente não É. teve paciência para isso. A gente tenta, não consegue, vamos se De outro virar jeito aqui, aqui. vamos fazer acontecer. Então, assim, é difícil, a não ser que você para e nós não quisemos parar e falar, vamos parar então, vamos fazer. A gente, e também porque a prefeitura nos deu suporte. Uhum. Então, assim, a gente não esperou disso aí. Mas existe mesmo, a gente já teve exemplo de pessoas falarem com a gente. Nós já tentamos em algumas linhas, mas a gente ainda não conseguiu, ainda não. E demora, né? É muito difícil. Para ter uma resposta demora meses, né? Aí tem hora que quem começa assim, aí é mais fácil, porque ele tá pequenininho ali, não tá buscando nada, aí já vai atrás, aí já começa Uhum. com essa ajuda, né? Pra gente que já tá no meio do caminho, igual eu te falei, aí você tem que parar de novo, voltar pra trás e esperar. E aí é difícil a gente querer voltar. É, não dá. Voltar, né? Já tá ali e fica. Complicado. Na verdade, esse tinha que voltar muito atrás, né? É. E aí a gente já tá com o processo aí. É muito mais complicado do que igual a gente voltou um pouquinho atrás do que a gente voltou, né? A gente voltou só foi a idade dos meninos. É. Começamos a trabalhar. Né? E às vezes vocês vão ataiar de um canto e larga do outro, Larga do que é BO, não é fácil, não. E às vezes as pessoas que enxergam assim, uma associação, às vezes enxerga, tá entrando uma granona. Tá lá no Só. desafio da Gol, tá lá no podcast. Ah, o troféu aqui é de ouro, os boy, né?
O povo acha que a associação tá entrando na grana alta. Júnior não pode nem trocar de carro às vezes, né? Você não tem dinheiro da associação. Você não tira dinheiro. Pelo É totalmente contrário, voluntário. a gente coloca na Jonas. Né, Jonas? E coloca... Por uma grana boa. Mas coloca um cordão de ouro aí e depois vê o... Principalmente em cidades pequenas. Cidade É pequena, complicado. A gente sabe que os olhares são mais críticos ainda, porque todo mundo Infelizmente, vê tudo que né, acontece, né? Então a gente Infelizmente. tem um olhar, de certa forma, crítico para tudo. Agora mesmo a gente teve o aniversário nosso de 10 anos, foi agora em setembro. Uhum. Aí a gente decidiu fazer o nosso primeiro torneio interno, só com atletas da escolinha. Aí a gente fez lá, foram 28 times, entre a categoria sub-7 até a sub-17. A gente fez todas as categorias, todo mundo jogou. Aí todo mundo era obrigado, todos os times, colocar todo mundo em campo. Que Então legal. foi assim, aí até... Menino que aí nós dividimos o time de forma iguais para não ficar times desproporcionais. Assim, foram jogos muito interessantes. Ao todo, se eu não me engano, foi mais de 60 jogos que a gente fez. A gente finalizou com uma festinha para os meninos, que a gente pegou, deu bolo de aniversário, deu sacolinha de presente, aí deu Uma lembrancinha. festona. Então, assim, a gente fez muito. Aí a gente fez uma lembrança, que é uma medalha comemorativa aos 10 anos. A gente até trouxe uma de presente para vocês. Você tá doido? Pra- Olha o peso, tem peso de 10 anos, hein, Jonas? Fantástico, Assim, gente. foi- Obrigado foi- mesmo. Foi muito interessante para nós. Jonas mesmo fala que foi uma satisfação enorme esse campeonato, né, Jonas? Para mim, foi talvez ver a turma disputando lá. Olha aí, galera. Achei até mais interessante do que quando a gente disputava uns campeonatos grandes aí por aí. E para você ter um significado extra, né, Jonas? Que tem toda ali uma história que passa na cabeça ali, num evento desse, assim, fala assim, gente, valeu a pena, hein? Apesar que, sabe, meu ramo não é o futebol. Não é O senhor mexe com o quê? Eu mexo com pecuária, boi, agropecuária. Eu sou gerente de uma fazenda, uma empresa, e já há muitos anos. Eu já tenho uns 2 dias que trabalho em empresa, Aham. só de registro, 41 anos. Oh, tem história, hein? Dá uns 10 podcortes. Podcorte, ó. É gado, né? Podcorte. Hoje, aí eu trabalho, eu sou gerente da fazenda lá, aliás, 3 fazendas, ainda olho outra fora. Já sou aposentado, né? Graças a Deus. Mas a Menino. gente tem que continuar trabalhando. Não dá pra parar, Não não. pode parar. E de vez em quando tem que ajudar essa turminha nova. E a gente, com pouco, é muito pouco que a gente ajuda, né? Mas tem hora Não é pouco, não, ajuda muito. a gente tem que dar uma ajudazinha para eles. Só a experiência que ele tem, né, João? Ele o ajuda pagamento que bastante. recebe, a gratidão é o dia que eu vejo, igual eu vi esse campeonato interno. Não assisti todos os jogos, porque eu trabalho, né? Não tive tempo, mas os que final de semana. E as finais, tudo eu assisti. Aquilo é que é gratificante, tá? Pra mim Emociona, não né? tem festa melhor. Emociona muito. A gente- olhando, ver aquela meninada tudo jogando, né? A gente viu nos olhos a gente fala assim, igual minha esposa, a namorada de Tim, a esposa de Tom. E a gente vê Lena, que é a esposa de Jonas, que assim, a gente viu lágrimas nos olhos dela na competição. A gente viu, porque você viu ali a cidade toda envolvida, aí todo mundo olhando e sabendo que muito do que está acontecendo aconteceu, foi graças a Jonas, graças a quem começou, graças às pessoas que nos ajudam. Então, assim, a gente viu o evento nosso lá, a gente tinha dias lá que tinha 300 pessoas no espaço pequeno. Nossa. Porque você pegava muito criança, os pais, igual aqui Pedro, ele é da zona rural da cidade, lá de São Pedro. Aí ele mesmo, o avô dele, saiu lá da zona rural da cidade para ir lá assistir ele jogar o campeonato. Você via pessoas, criancinhas e vários idosos, Gerações vários se avós encontrando. assistindo. Os jogos mais gostosos eram dos menininhos pequenininhos que estavam trombando um Mais no outro lá, emocionante. porque tá começando, né? A galera Mas assim, doida. foi muito bacana de ver aquilo ali. Acho que, igual você me fala que talvez aquela ali foi um dos maiores marcos da escolinha, foi esse aniversário de 10 anos que a gente fez, porque envolveu muita gente. E foi uma coisa muito trabalhosa, muito cansativa, né? Sim. As mulheres quase que queriam largar a gente de tanto que a gente estava envolvido com isso aí. Mas assim, no final, o resultado Satisfatório. É que é gratificante demais. E não é fácil, porque as esposas nem sempre apoiam, né, Júnior? Porque é muita dedicação, é muito tempo, e às vezes o horário da família tá na beira de campo. Eu falo que depois que Wagner saiu, que eu tive que ajudar mais, porque assim, quando Wagner saiu, eu fiz muito elo entre, por exemplo, a prefeitura e o funcional do esportivo. Aí a gente acaba que ocupa muito tempo. Aí depois que eu vi o que Wagner fazia, eu falei, Wagner tá de parabéns nesse que faz. Apesar. Desdobrava. É muito trabalhoso, é muito complicado. Igual eu falei, a família, se não viveu, é porque também tem um filho que joga. E aí é mais fácil, porque além disso eu tô lá vendo o filho, né? Então, assim, é mais fácil de justificar
Mas realmente, se a família não entender, é complicado, porque gasta muito tempo. E fora que, assim, isso aqui não é meu serviço, não é meu ganha-pão. Então, isso aqui é meio que... Eu falo que é minha ação social. É o que eu faço para poder ajudar a cidade, ajudar as crianças. Não tem fim lucrativo nenhum para mim, pelo contrário. Igual tem gente que acha que a gente ganha, pelo contrário. Se eu for pôr na ponta da caneta o que eu gasto, é uma coisa muito grande, que a gente volta e meia toda hora. Jonas tem uma historinha mesmo, conta da Society lá no Brasil de mês, como é que foi. Essa história é boa. Não, conta aí, Tom. Vai, sim. De quê? A história da Society teve que comprar, que saiu daqui para ir no Brasil de Minas, de Brasília DF, chegou lá, era Campo Society. Os meninos tudo de chuteira. Chuteira, não aceitaram. Chuteira de cravo. Não aceitaram. E o que Jonas, o que você fez, Jonas? Vai comprar chuteira pra todo mundo. Pra todo mundo? Nós chegou lá, nós não aceitaram. Nós não foi a primeira vez que nós fomos disputar. Chegou lá, era Campo Society, grama sintética. E não aceitou a chuteira de trava. E os meninos, 90% dos meninos só com chuteira de trava. E não avisaram nada. E aí chegou lá, e agora? Como é que nós volta pra trás? Tava lá em Brasília DF, como é que você volta pra trás? Doido. Teve que ir numa loja e comprar chuteira pra todos os meninos. Nós fizemos uma reunião. Isso. Por exemplo. Ele ali. Isso do nada, né? De uma pra outra. Ele ali era de uma categoria e ele era de outra. E o número é o mesmo? Aí pega um só. Aí dá um par. Os dois. Um ia jogar um jogo, tem que tirar e entregar o outro. Aham. Então terminava, passava. né? Nós fizemos Fez um bem bolado ali, um meio termo ali. Mas mesmo pra dar assim, certo. Já disputar o campeonato. Foi muito. E o graficante, no fim, joga mais duas finais. Um em primeiro, Ganha uma, a outra nós perdemos, né? Foi a primeira ou a segunda. Perdemos a categoria maior, né? Sim. E ganhamos a outra categoria. E talvez a maior foi até um vacilo, né? Não sei o que aconteceu, porque não dava para perder. Mas, como diz, faz parte. Perdemos, mas ganhamos a outra. E nós fizemos isso. E tivemos que comprar chuteira, senão não disputar, tinha que vir embora. E você viu quantos pares tinham levado? Talvez uma meia dúzia. E quantos atletas? Era 44 atletas. Que isso? Eu tô pensando que era um time ali 15 no máximo. Era duas categorias. Gente do Nós fizemos bem céu. bolado, foi. Tipo, comprou umas 30 chuteiras. A loja chegou a fechar. Vendeu pra vocês 4 metros? E assim, são gastos que a gente faz em cima da hora. Igual volta e meia você vai pra uma competição, surgem essas necessidades que, se não tiver quem vai, que a gente tenta ir organizadinho, mas inevitavelmente Imprevisto outro. acontece imprevisto. Não tem jeito, eu falo, indo pra Brasília mesmo, a gente ia num ônibus. E os imprevistos é tudo por atacado também, né? Nós Só ia a pancada. gente sempre vai ia num ônibus que assim, é o que a prefeitura conseguia nos ajudar. E era um ônibus que os meninos riam demais, que é Tem uma história desse ônibus. Oh, meu Deus do céu. Porque a rezando dele quebrou. Vinha rezando para a hora que ele freava no quebra-mola, os meninos quebrou o ônibus de novo. Meu Deus do céu. Vai parar porque quebrou. Aí teve um ano, né, que a gente fomos, né, aí fomos campeões, aí o pessoal lá, em Brasília, o pessoal gostou muito da gente, né? Eles viam a gente muito organizadinho, muito bem comportado, né? E aí a gente conseguiu lá em Brasília ganhar torcedores, né? Então aí chegou na final, né? O rapaz chegou e falou: vou dar vocês R$200, vocês foram campeão aqui, né? Aí pra vocês dividir aqui, aí os meninos foram campeão, receberam dinheiro, aí nós tá lá. Os meninos, o que nós vamos fazer com esse dinheiro, moço? Aí os meninos, não, nós vamos comprar tudo de Danix, moço. Mas na hora que nós foi embora, com isso quebrar, nós paramos e temos banco. Aí os meninos Já foi pensando na resenha do ônibus parar. Os meninos já comprou a caixa de bolacha, moço, e foi daqui levando. E o ônibus parou? Não parou o quê, moço? Não quebrava, não quebrava. Toda vez. Mas assim, mas de uma coisa. Porque era um quinta pessoa que ganhava, que quando ia É isso que eu ia Não dava falar. certo, não? não dava certo. E além disso, Ele é muito pé quente. Não, Ele é pé quente. você não consegue ter raiva dele de jeito nenhum. É porque ganha. Por mais ele é gente boa, muito engraçado. muito E a gente prestativo. brincou com falar que ele era o talismã nosso. Era um ônibus branco, nós só voltava a colocar o símbolo esportivo. Cara, fechado. Era a cara sua 01. Nossa. Que legal, cara. Ô, e tem outras resenhas, não tem? Conta pra nós desses 10 anos, Não, mas agora, deve por ter último, muita agora, coisa. teve um campeonato que nós estávamos jogando, que é esses meninos agora. Que nós tava com dificuldade de fazer gol demais. Fazer gol de jeito nenhum. Lá em Brasília? Agora é em Itacarambi. Aí um pai, que é comerciante, um pai de um atleta, ele virou pros meninos, nós chegamos no jogo e falou assim: ó, cada gol que vocês fizerem hoje é R$10. Não, foi 10, meu foi Deus. 30. Foi R$30. É 10 pra quem fez assistência e 20 pra quem fez o gol. Cada gol era R$30 pros meninos, pra vocês fazerem gol. Quem fizer, cada gol é R$30. O time que nós pegamos era um time de Aracaju, Sergipe. E nós não conhecíamos o time, nós achamos que era, por ser de fora, era um time mais difícil, né? Depois os meninos Entrou com tudo. ganhou de 10-0. 300 conto.
Foi 3x0. Aí o cara foi no carro dele, pegou o dinheiro, foi no barzinho, trocou e veio com R$300 pra poder pagar os meninos. Só que aí os meninos, eles iam dar só os meninos que fez o gol assistência. Os meninos chamaram e falaram assim, não, pera aí, vamos dividir pra cada um menino que ganhar por igual. Aí deu o cara fez questão de dar os R$300 pros meninos. Que legal, cara. Aí ele parou de brincar também. Não, eu falei, aí depois assim, ele virou e falou assim, o próximo jogo é você que vai pagar. Eu falei assim, eu não. Eu não brinco esse trem não, Fora disso aí. Eu conheço meu time. Tem alguém que faz esse tipo de brincadeira? Eu mesmo. Já fez? E aí? E aí? Eu falei com ele, cada gol pagamos R$10, né? Aí tem um rapaz lá aí que fez 10, né? Ele sozinho? Mas ele não sabia, não, que ele tava ganhando, não. Ué? Ele não sabia. Se ele soubesse, ele embalava os 30, então. Aí, quando foi na final, ganhou, eu fui lá e peguei o dinheiro. Você sabe quantos gols você fez? Tanto. Falei, vezes 10, dá quanto? Ele ficou assim, bem embaraçoso. Eu falei, não, dá 100 então. Ficou feliz demais da conta. Tá aí o rapaz. Ah, é? Ganhou 100zão, Pedro? Mas o incentivo maior, porque ele não queria jogar a primeira partida. O primeiro jogo para trazer, disse que deu trabalho, que ele não queria vir. Uhum. Aí veio na rádio. No primeiro ele fez 6. Aí eu falei comigo, ó, ele tem que incentivar esse mesmo. Dentro de campo ele não é time nada não, né? Você também acha que não vai falar dele. A peça promissor nossa. Que legal, cara. Teve o outro que ele fez 8 2. anos. E na 8 final eu anos. falei, ó, vai dar 100, vai arredondar. Eu levei dinheiro. Falei comigo, falei, ó, ele vai ganhar, ele vai fazer 2. Ele pode perder o time dele, mas ele vai fazer 2. Isso aqui. Levei o dinheiro, quando chegou lá, fez os 10, fechou os 10. Então, Vambora. Bateu a meta. bateu a meta. Que legal. Ô, Júnior, o vínculo, hoje em dia não pode ter um contrato, né? Vinculado. Então, os meninos vão jogar nesse time profissional ali e fica mais a questão de um reconhecimento futuro, alguma coisa, isso, né? assim, como a gente não tem a base para ser clube formador, porque Uhum. é toda uma burocracia que assim, É você outra tem que- complicação, Você né? tem que ter um time profissional, aí você tem que ter toda uma estrutura física, de saúde, psicológica, tudo assim, é muito Instalação exigente. Então a gigante. gente não consegue ser um clube formador. Uhum. Aí todos os atletas saem da gente, aí tem clubes igual o PSTC que eu citei, que ele tem uma parceria com a gente, aí quando o atleta passa para eles vinculam 5% do atleta A vocês. a nós. Mas assim, porque eles querem. Obrigação eles não têm. Então assim, eles querem fazer isso. E a gente conta também a escolinha, a gente não, a escola, a desportiva, conta que caso um desses aí vira um futuro Neymar, né? Olhar lá pra baixo e ajudar. Apadrinhar a galerinha, né? Ajudar a crescer, né? Mas a gente tem que Uhum. contar com isso, porque infelizmente não tem como a gente Amarrar isso amarrar, contratualmente. não. Assim, por exemplo, até atleta a gente tinha alojamento na época de categoria sub-15 sub-17, porque é proibido você alojar atleta com menos de 14 anos, até clube Uhum. profissional, é proibido. Você só pode alojar atleta a 14 partir de 14 acima. anos. Então por isso também que hoje nós não temos alojamento nenhum. Os atletas que jogam com a gente que é de fora, moram na sua cidade mesmo e vêm só para competições ou para época que a gente treina, que talvez a gente pega, dorme na casa de um, dorme outro na casa de outro. Só alguns dias para poder treinar, para poder jogar. Mas assim, não tem como a gente vincular aos atletas. É contar, igual você falou, com um reconhecimento futuro, de olhar lá para trás E apadrinhar a galera, né? é isso aí. E aí, assim, com o PSTC, a gente tem essa parceria. Aí assim, nenhum dos atletas nossos que foram para lá ainda geraram transações financeiras. Então a gente ainda não... A gente conta que vai ter esse retorno, mas ainda não veio. O primeiro é o Faísca, que está no Fluminense, só que ele foi com empréstimo com opção de compra. Aí, assim, se caso compre ele, a gente tem 5% do valor que ele ser vendido. Então, a única coisa que a gente tem é essa aí. Algum já teve promessa de ir pra fora? Nós tivemos um atleta de Bocaiúva, e ele estava no PSTC. Ele é Lucas, Ele teve chama Lucas proposta? Apelido de Caio. Ele estava no PSTC, e o PSTC estava com uma parceria com o clube da China. Os caras da China vieram e ficaram loucos com ele. Queria levar ele para lá. E aí ele Qual a idade dele? Ele tinha na época 17 anos. É do Japão. Idade é boa. Japão, né? É, Japão. Aí eles queriam levar ele, propôs salário para ele, mandar, acho que era na época, R$5.000 para a família. O Japão acho que tem uma cultura de estudar quando é novo, né? Uhum. Ia pagar a faculdade para ele ia jogar, ia ter o salário dele lá e ainda ia mandar R$5.000 por mês para a mãe dele. Mas ele não quis ir por causa da distância. Aí ele não quis ir. Ele talvez teria alguma... Não, e pra você ter ideia, aí depois Forma disso, de vir de vez em quando, acho não. que o clube também frustrou com o que aconteceu, ele começou a perder espaço, hoje ele voltou e tá na casa dele. Cara, Ele não Ele se não tornou fala o nada. que ele faz. olha só, a questão de oportunidade, hein, velho? Sim, sim. Eu falo muito isso em casa com meus filhos. A oportunidade, às vezes, ela bate. Uma vez. Ela não dá tempo pra você pensar.
Se você não voar nela, cara, você pode sofrer o resto da sua vida por uma decisão, Tomada é O Diogo, que tá no Curitiba. infelizmente. O Diogo tá no Curitiba mesmo, ele foi pro Atlético. Foi o Mineiro. primeiro, ele foi junto com o Vinícius pro Atlético. Ele foi aprovado no amistoso, né? A gente foi jogar um amistoso contra o Atlético Mineiro. Na verdade, a gente Vinícius foi lá, fez a avaliação, né? Uhum. Aí ele foi aprovado. E aí o pessoal, quando a gente quer mostrar os atletas, a gente não quer levar só um, a gente quer levar a equipe toda, acaba que dá um marketing, uma mistura melhor. A gente foi, levamos, foi um amistoso lá contra o Atlético. Nesse amistoso, né? A gente não conseguiu vencer o Atlético Mineiro, mas ele se destacou muito, né? Jogou muito. Aí ele acabou sendo aprovado, né? Aprovado no amistoso, né? Aí ele foi no Atlético, ficou no Atlético 10 meses, né? E aí não conseguiu desenvolver tanto, acho que pela idade também. Ele né? era meio disciplinado. Ele era meio disciplinado. Muito. Ele morava numa região da cidade nossa que não, era mais complicado, né? Tinha que matar um leão todo dia. Então quem falava mais alto, quem engolia os outros mais alto é quem sobrevivia, E né? ele pegou isso. E ele pegou isso. Aí ela acabou se complicando, não entendendo como é que funciona isso aí. Então ele xingava muito palavrão, tem hora que ele respeitava, mas não respeitava, né? E aí veio embora, Meio né? boca dura, às vezes, né? E aí, assim, essa questão de oportunidade, você fala, eu falo de Diogo, é porque ele teve essa Ele oportunidade. teve essa oportunidade muito clara, né? E aí Nossa, veio embora, Veio né? embora e ele demorou. Aí ele ficou aqui, depois que veio do Atlético, ele ficou uns 2 a 3 anos. Mais ou menos. Pra depois ali pro... E aí, não, aí depois teve outra competição lá na cidade do Galo, que foi a Copa Centenário lá do Galo. Aí ele foi, o pessoal ficou doido com ele. Só que a gente depois foi ver que ele era indisciplinado, foi puxar a ficha. Não é só futebol, não adianta. Descia Reinaldo, aquele Reinaldo o Rei, Uhum. pra ver Diogo jogar, descia o Hernani, tinha um monte, Éder Aleixo. Aí acabou que eles não ficaram com ele de lá, ele foi pro PSTC. Mas eu falo assim, de lá ele veio e ficou uns 2, 3 anos aqui. E todo mundo aí assim, eu acho que ele enxergou que ele mudava a personalidade também, essa questão tanto que assim, ele achou que acho que tava muito fácil, porque ele passou no amistoso. Uhum. Aí ele foi no Grêmio, ele não conseguiu passar. Né? Aí ele foi foi no Grêmio e no Lajadense ele também não conseguiu se encaixar lá também. Né? Então ele voltou embora. Né? Aí ele ter refletido um pouco, entendido que tinha que mudar para que ele possa realizar o sonho dele, ele tinha que ter mudado alguma postura fora de campo. Né? E assim ele conseguiu mudar e hoje está aí, brilhando lá no Curitiba. Série A, de Maria da Cruz, de 14 mil habitantes, tá lá, jogando em Série A. Oportunidade, cara. E às vezes tem oportunidade, pega, mas não consegue segurar. Consegue segurar. Questões extracampo. É complicado. Gente, a gente tá beirando aí o encerramento, mas antes eu queria ouvir de vocês quais os próximos passos, quais os planos da Associação Desportiva Pé de Maria da Cruz. Isso é pra mim, né? Tem plano bom, que aí já sabe mais ou menos quem é que tá na jogada, ó. Não, a gente fala, eu acho assim, hoje nós temos uma luta dentro da cidade que é essa questão social e esportiva. Uhum. Depois que eu comecei a envolver mais, e junto com o Tonzinho e com o Tim, a gente enxerga que é muito difícil trabalhar os dois com excelência. É quase que no lugar daquele você tem que escolher qual lado que você vai. Ou você vai pro esportivo ou você vai pro social. Porque se você pega aí, igual nós trabalhamos por categoria, nós treinamos de manhã e à tarde. Aí você pega à tarde. Por categoria, nós temos na faixa aí de 40 crianças. Por categoria, tipo sub-11, nós temos 40 crianças treinando ao mesmo tempo. Das 40, nós temos aí 7, 8 com nível esportivo. As outras 30, ou mais de 30, elas não têm nível esportivo. Acaba que você não consegue subtrair o máximo dos que têm o nível esportivo, né? Então, assim, até pra isso, pra nós competir, nós não treinamos separado, nós treinamos todo mundo junto. Aí você pegar um menino que treina com outro menino bom, ele vai ficar melhor. Agora, você pega um que é fácil mais pra ele treinar, ele não vai se esforçar, né? Então, nossa luta principal hoje é conseguir trabalhar essas duas linhas. Essas duas linhas é difícil justamente porque você precisa de pessoal, você precisa de volume, profissionais, né? mais profissionais para conseguir fazer isso. Então nós estamos nessa luta, mas o sonho nosso é continuar o mesmo legado que Wagner deixou, que a gente continua trabalhando esportivo, e principalmente o social. Eu acho que é hoje o que a gente fala que nós mais se apegamos é o nosso social continuar. Aí nós estamos priorizando o social. O social nosso é a essência do projeto. Do social. E tentando não deixar de lado o esportivo. Mas é muito difícil. Está sendo muito difícil para a gente trabalhar essas duas. Mas nós estamos na luta aí para conseguir. Aí agora, por exemplo, nós já disputamos essas competições até então, essas 6. Agora nós estamos indo para Três Marias. É uma cidade, é a primeira viagem dessas criancinhas pequenas, nunca foram. Nós vamos ficar lá agora no feriado de finados, dia 2, 3 e 4.
A gente vai jogar a competição lá com a categoria sub-11 e sub-13, ficar 2 dias pelo menos fora de casa. É a primeira vez deles. A gente viajava muito com as categorias superiores, agora até para nós é uma novidade viajar com essas categorias mais abaixo. Mas a gente enxerga que o futuro da desportiva tá nesses menininhos. Tiny Pedro aqui, que tem 9 anos. Iago, tem 12. A Aline, fazer a primeira atleta feminina profissional é uma das jogando de igual para igual, né, Aline? A gente sonha em conseguir fazer uma atleta feminina igual a questão de Aline, fazer as meninas entrar mais pro futebol lá na cidade. Então, assim, o sonho é grande, mas a batalha é complicada. É diária. Você falou, chegar é difícil, mas se manter... Vixe, é mais difícil ainda. Mais difícil ainda. Mas, assim, eu acho que tem muito a falar sobre a questão social, fazer o que a gente faz com as crianças, né, Tim? Lá, os menininhos lá, eu falo que... Eu acho que hoje a gente vê... O que mais cresce os trabalhos nossos lá é no sub-7. Quase todo dia aparece um novo, né, Tim? Sim, a procura tá gigante. Assim, acho que despertou, né? Eu creio que é por conta dos meninos, da gente já ter os meninos profissionais, né? Os meninos ver passando na televisão, acho que desperta. 25 anos, 6, 7 anos. Sabe que passou pela associação e precisa desse trajeto. Isso aí é o sonho deles. É muito bacana. É muito prazeroso e nos motiva muito, muito, muito. Ainda mais quando tem um reconhecimento dos pais, que a gente tá sendo importante na formação da criança, né? Isso aí que é o mais prazeroso de tudo. Isso é bom demais. E o pai de ter ali em casa e falar assim, se você não comportar, vou chamar time pra você. É bom pro pai. Não, eu falo igual, eu conversando com minha esposa agora, que meu filho tem 10 anos, vai fazer 11, ele joga na escolinha. Aí, assim, ele não é muito apegado a videogame, telefone, que o povo fala assim, vai punir a criança, você pune com... Tira o videogame, tira o telefone por uns dias. Aí a Brenda mesmo, minha esposa, falando, o Bernardo, a única forma dele ter medo é falar assim, eu vou tirar a escolinha. Aí ele sossega, porque... muda tudo, né? É isso aí. Nada faz mais falta pra ele hoje do que o treino e a escolinha. Então, assim, essa é a ferramenta que a gente está tentando se tornar para a cidade. Ajudar na educação dessa forma. E aí entra essa questão que agora aconteceu, nós falávamos muito disso e aconteceu, não acontecia antes, mas 2 vezes nessa semana, que foi esses 2 casos de disciplina de atletas. Aí a gente já era a nossa ideia e vai aplicar de usar isso aí também como exemplo para as crianças entenderem que tem que andar junto. Tem que andar junto. Que legal. O Campeonato Mineiro, vocês disputaram ali atrás, é projeto futuro? A filiação, acho que mudou alguma coisa de uns tempos para cá. O que vocês têm de filiação na liga, continua ou vocês vão ter que validar mais algumas coisas? Tem que validar. Pra gente chegar lá de novo, a gente tem que galgar alguns passos que nós voltamos para trás, né? Eu acho que, assim, eu como um dos apoiadores da Escolinha hoje, o sonho é que o dia a Escolinha se torne mesmo um clube formador. Mas são passos que tem que ir galgando de novo, né? Caros, né, João? É muito. Eu acho, assim, a maior dificuldade hoje é essa. E talvez, assim, para ter uma estrutura, acho que o nosso principal sonho hoje, maior nosso, da escolinha, é uma estrutura maior, uma estrutura melhor. Eu falo que Jonas, porque só pelas histórias você vê que é um cara que vislumbra o futuro. Ele criou o Independente que se tornou o que é hoje. Ele era fundador, ele foi um dos fundadores da Desportiva e é o que é hoje. E lá atrás, os meninos contam que ele falava assim, moço, nós temos que fazer um campo de grama sintética. O futuro vai ser a grama sintética. Aí, ó, como é que tá? Acabou que ninguém escutou ele, não fez na época, hoje já se tornou, antigamente era mais fácil, né? Hoje já ficou mais difícil. Então, assim, a gente pensa em estruturar a Desportiva, em estrutura física, ter um campo, ter um alojamento para futuramente, na hora que a gente chega nas categorias superiores, poder pegar... nós não pensamos em talvez ter de novo 20 atletas lá, mas ter pelo menos 5, 10 meninos da região. Como reforço, né? Lá. É porque a gente tem, exemplo, agora a gente tem alguma dificuldade, até em Januária, algumas crianças que seja de um bairro difícil, condição carente, de ficar indo e voltando. Talvez se ele tiver alojado ali pelo menos um período ali, facilita, né? Igual agora, a gente faz assim, agora nós vamos jogar a competição em Três Marias, aí essa semana que vem é a Semana das Crianças, as escolas estão paradas. O que a gente vai fazer? Nós vamos fazer um alojamento na semana, provisório, na escola ali, só para nós pegar esses meninos de fora, que é do time nosso, intensificar os treinos para nós ir jogar a competição. Só que tudo nosso tem que ser improvisado. Talvez o sonho maior nosso é um dia deixar de ser improviso. Tem estrutura própria, né? Deixar de ser improviso. É uma coisa difícil. Agora eu falei, hoje a gente é bancado 90% pela prefeitura. A gente tenta, eu falo que nós temos que desvincular isso aí o máximo possível. Lá na nossa cidade, quem joga futebol sabe que, assim, eu joguei antigamente, eu sou de uma cidade pequena igual lá, e eu era assim, você ia viajar, você tinha que pagar.
os pais, né? Você tem que dar Os uniformes, viagem, tudo. o uniforme você comprava 100%, você ia viajar, era tipo assim, R$60, R$50 que você tinha que dar pra você viajar. Lá em Maria da Cruz o pessoal não aceita, nós tenta introduzir isso, mas não lá pega. tudo tem que ser 0,800. ganhado. Tudo tem que ser ganhado. E aí dificulta. Se tudo é ganhado, se não tiver a prefeitura por trás fazendo ali... a gente Se tivesse uma ajuda mínima que fosse, ajudaria. ajudava demais. Aí não, porque eu falo assim, ó, tem empresas que R$2.000, R$3.000 por mês, pra empresa grandona não significa nada. Pra nós isso seria uma ajuda Grande. absurda. É o que a prefeitura ajuda pra gente. Igual eu falei, se não fosse ela, não daria. E pra gente conseguir andar, a gente teria que ter... Eu já falei com os meninos, a gente tem um portfólio absurdo. Se eu for listar aqui os títulos que nós temos regionais, é coisa assim. Poucos não é- times da região tem. Não, eu acho que base na região, Não tem. a história que a escolinha tem, não tem. Assim, pelo tempo de trabalho, a história que E olha que tem times tradicionais de Montes Claros que tem muito mais tempo, já tiveram muito mais investimento, não tem. Tanto que a rivalidade que os times têm aqui com a gente é justamente por isso aqui em Montes Claros. Vocês Porque ganham tudo. Toda vez que a escolinha veio, ela, acho que foi só o último ano que ela não ganhou. Aí que a gente já começou a cair essa questão de porcentagem. É porque nós fomos jogar a Copa em Brasília e o PSTC é de lá. Aí nós jogamos com a categoria, chegou lá, o PSTC pegou 6 atletas. Categoria só. 6 atletas titulares. No mês seguinte foi a Copa José Maria Melo. E aí os 6 já ficaram. Aham. Aí do time Desfalcou. que era 6. Aí nós íamos pra cá, foi a primeira vez que a gente não ganhou o José Maria Melo, pelo menos uma das categorias do José Maria Melo. Então, assim, os times aqui têm essa competição com a gente por isso, porque a rivalidade se tornou grande. E a hora que fala, tem um time pé de Maria da Cruz, vixi, E aí Já a gente tem a isso? gente sofre com isso aí, o pessoal já tem um peso. E eu falo com os meninos que a gente não pode deixar esse legado cair, tanto que a gente vai na competição que a gente sabe que vai. Não é que tem que ganhar, é aquilo que você falou. Alto nível. Perder é até bom. Mas você tem que ir pra pelo menos competir. alto nível. Você tem que ir pra competir. Se não for pra competir, a gente prefere. Deixa pra Não próxima. ir, deixa que a gente vai depois. Vamos pro social. Vamos pro social e foca lá. Tem Aí a esse lado aqui que dá pra nós olhar a mão de é time. isso aí. Aí nossa intenção é essa, continuar com esse foco de o social funcionar e a hora que a gente conseguir atingir lá. Mas o sonho é grande. Mas As vai peças- desfalcar. As peças. Quando você estiver aqui de novo, vai um tiro, um cara de vocês vai. Não tem jeito. Revelador. A finalidade é essa, sabia? Ó. A finalidade é essa. Mas É isso mesmo. Os meninos. dói um pouco, mas é o foco. Tem clubes, a gente tem clubes aí que a gente conhece que segura os meninos que tem nível pra conseguir ganhar competições. Entendi. O Só foco que não nosso é nunca legal. foi pra ganhar competição. É. Sempre que alguma equipe quis algum atleta da desportiva, vai. É pelo contrário, a gente ajuda. A gente sempre ajudou. Alguém surge uma oportunidade, algum clube quer como ele vai lá em São Paulo. A desportiva muitas vezes comprou passagem pro menino pra Foi ele por poder ir conta. lá. E sabendo que se ele fica, é aquilo que você falou, só se o menino reconhecer. Mas vai ter, igual o clube formador passa ali pra frente, ele sabe que futuramente ele vai ter um retorno. Nós não sabemos de retorno nenhum. Documentar, o clube formador tem, né? O documento. Não tem jeito. É E se não tivesse reconhecimento, principalmente familiar, né? Que a família Tem que entende. ser da família. É. Quando envolve criança, o reconhecimento do povo critica muito. O menino viveu, sofrendo com esse menino, fez tudo com esse menino. O menino não vai lembrar. O que nós estamos fazendo com esses meninos aqui, eles não vão lembrar, não. É. Alguém que pode lembrar A família. é o pai desse menino. É o pai desse menino. Eu falo muito de Fabinho, que jogou aqui. Que é Matheus, que é um dos meninos promissores que tá trabalhando com a gente hoje. Uhum. Fabinho, eles jogaram competição, nós fomos, pegamos, levamos. Esse dia eu conversei com ele, que na cidade tá uma briga, que lá tem duas escolinhas. Tem o LDU e tem uma outra escolinha. Das escolinhas tá falando assim, mas ele era da minha. E se ele tá levando ele e tá falando que a escolinha tá revelando, os meninos tá querendo sair daqui e indo pra ali, porque é dali. Aí ele falou comigo, eu já avisei eles. Não foi nem a sua e nem a outra. Foi a desportiva que deu a visibilidade dele lá. Foi a desportiva que pegou, agora nós ajudamos dele ir com a gente viajar. Então, assim, Fabinho é um cara que eu acredito que se Matheus se tornar um jogador, não vai ser por causa de Matheus, é por causa de Fabinho, ele pode fazer. Matheus reconhecer e falar assim, a desportiva lá atrás te ajudou, te deu oportunidade, você foi. Porque quem vai lembrar é o pai, o menino não vai lembrar, não. O reconhecimento tem que existir, né? Nem que às vezes não vem dinheiro, mas pelo menos ali uma exposição, às vezes até apadrinhar a própria escolinha, né? Isso seria muito importante. Mas, ô Júnior, vocês fazem um trabalho fantástico, cara. Fantástico mesmo. Eu, assim, fico muito feliz de ter um projeto como o de vocês aqui na nossa região. E quero aqui deixar as portas sempre abertas para parcerias, para questões que vocês precisarem lá, a gente está junto. E vou já propor para vocês aqui 20 conjuntos da Raiz é Gol no formato oficial, para vocês disputar aquela final, aquela semifinal ali, para entrar dentro de campo, moendo mesmo, e já entrar ganhando ali. O uniforme, sempre um uniforme novo, um uniforme bacana ali, é legal. Mas o oficial, ele impacta.
impacta. Não, a gente tentou, porque nessa primeira compra com vocês aqui, a gente tentou ir no oficial. Quando os meninos vieram jogar aqui o desafio, que eles vestiram oficial, eles viram assim, Júnior, sério. E agora? Você não tem noção não, o negócio é diferente demais. Eu não pude vir, eles me contaram, o oficial é diferente demais. Só que esse de hoje tá um nível a mais. Ah, não, você já pegou do emborrachado bordado? Quando o nosso pediu o uniforme, porque quando eu entrei na escola esse ano que a gente foi trabalhar, como nós trabalhávamos pequenininhos, o uniforme nosso era grande. Nosso primeiro amistoso, os meninos estavam jogando com um short lá tipo um vestido. Um vestido, eu falei, nós temos que fazer um uniforme pequeno pros meninos. Aí Tem que vestir bem. Nós fizemos 6 jogos de camisa de uma vez, que foi pra fazer categoria por categoria. Nós fizemos vários tamanhos. Deu uma renovada legal. E aí, pra nós conseguir fazer isso, nós temos que ir no mais em conta, porque pra dar conta de fazer. Muito grande. Não adianta nós fazer só um top e... Então, assim, tanto que eu busquei uns 2 patrocínios para nós tentar fazer oficial. Top oficial. Mas ainda não consegui, tanto que tava na minha mente. Falei assim, eu vou conseguir fazer pelo menos um oficial pros meninos, num tamanho intermediário, que dá para umas 2 categorias usar. Mas eu vou fazer pelo menos um top pros meninos. Mas agradecemos muito. Você tá doido. É nós que agradecemos. Vocês levar a marca Egol num projeto importante igual de vocês, estamos juntos. Tanto que eu procurador sempre queremos muito a Egol estampada no Master nosso, para nós. E vai ter visibilidade, garanto que nós vamos chegar nos finais aí, que vai mostrar lá a Egol grandão lá na frente. É show, isso até doido. Com a Egol aqui embaixo. Fantástico. E depois que ficar pronto os meninos jogar, vocês contam pra gente o que eles sentiram entrar em campo ali com um manto daquele. Não, aqui a hora que os meninos... A Tomzinho já vestiu quantas camisas ele funcionou? Esse aqui já rodou essa Minas todinha jogando bola. E aí a hora que ele vestiu, ele falou assim, ó... Eu falei com o Júnior, você é doido, a camisa é alto nível, moço. Qualidade, você tá doido, levinha, moço. Gostei muito, foi muito bacana. Top demais, o Tomzinho. Obrigado pelo feedback mesmo, gente. Tem uns mimos pra vocês ali. Esse aqui é o manto oficial do podcast. Todo podcast, a gente só tem um dele, que esse manto ele só tem para quem vem no podcast, para ficar como símbolo mesmo. E tem as demais, que é o do HGFC, que a gente fez, tem as camisas para todos vocês. Às vezes, talvez não vai ter o tamanho de todo mundo. Não, mas esse já tá excelente. Aí, se qualquer coisa, vocês que pegar um tamanho maior, trocam com o assim, outro. A gente pode contar sempre com a gente também que a nossa camisa vai ser sempre a Egol. E não é só pelas oportunidades, não é pelo material, e a camisa é qualidade. Vamos tentar procurar mais patrocínio para nós fazer só a oficial. Vamos procurar futuramente, vamos fazer só a oficial. Mas mesmo a que não é oficial, já é muito bacana. Um padrão legal. Onde a gente chega, que a gente veste o uniforme, e os meninos fazem muito casamento. Não sei se você já viu o nosso uniforme, inclusive lá no Instagram lá nós fizemos um verde com preto e branco com verde. É muito bonito. E aí os meninos fazem uns casamentos de intercalar o meião com o short. Pra combinar certinho. A hora que chega, que entra, todo mundo enlouquece com os uniformes. Vários campeonatos nós jogamos agora, perguntaram onde é que vocês fizeram a camisa? Eu falo, não, foi lá na Egol, em Montes Claros. Que legal, já passei o telefone pra alguns também, já vendi. É show, cara. Obrigado mesmo. A pediu contato aqui. A de Brasília? Não, de Maria da Cruz. Ela quer fazer um uniforme, passei o daqui. Passa mesmo, brigadão mesmo. A gente sempre tá buscando inovar, sempre tá buscando algo diferente. Inclusive, para agora, pro final do ano, a gente tem aí algo que vai dar um up. E outra, sem mexer em preço, cara. Nós trabalhamos, tem uns 8 meses, eu fui em São Paulo 2 vezes já, e a gente já tem uma novidade pro final do ano, que você falando que vestiu e sentiu oficial, calma. Talvez esses seus já vai ser nesse nível. Cara, é um negócio assim fantástico. E não vai mexer em preço. Vai manter. A gente fez um trabalho bem legal. Eu acho uma coisa que eu parabenizo e aconselho a continuar, são essas experiências. Continuar dando essas experiências para esses meninos. Um menino que vem da cidade pequena, a primeira vez que a gente veio, que foi lá para maio, que a gente veio receber foi o e-book. Então, aí nós trouxemos aquela vez lá, nós trouxemos uns 15 meninos. Esses meninos voltam maravilhados. Assim. Sério, cara, que legal. Uma coisa lá que eu falo que é uma função nossa, que eu enxergo da escolinha também, é proporcionar coisas que muitos desses meninos não vai ver nunca. Aquele dia nós trouxemos crianças aqui que não conheciam Montes Claros. Eles nunca tinham ido num shopping. Aquele dia nós ainda passamos no shopping com eles. Nossa, aí, assim, pro resto da vida vai lembrar, teve cara. Teve criança que quis descer a escada rolante. Então, assim,
Coisa que pra... Novidade. Elevador, que eles não estão fazendo nada. Então, assim, Elevador dá um friozinho na barriga. a gente pega esses meninos agora, nós legal. estamos pra Três Marias. Eu falo com os meninos, a gente tem que viajar, tem que viver. É a história que esses meninos vai ter pra vida inteira. E muitos deles só vão viajar com a escolinha. Futuramente, A infelizmente, não vai ter. realidade, né, Júnior? Eles não vão ter outras oportunidades, vai trabalhar lá mesmo na cidade, vai ficar por lá. Então, a oportunidade deles viverem essas experiências é a gente que dá. É a escolinha que dá isso pra eles. E essa experiência que você tá proporcionando aqui pros meninos... Aqui, ó, Tim, que é um cara que viveu tanta coisa na vida dele. A hora que entrou aqui dentro, Não, ele ficou com nervoso. certeza. Jonas, que já viveu tanta coisa. Tom, Tom vive jogando bola, já jogou bola profissionalmente também, não conta não, mas já jogou. Já viveu coisas Tá escondendo ouro. coisas grandes no futebol. Chegou aqui, viveu a experiência aqui. É uma coisa diferente. Os meninos, eles participaram do desafio aqui. Inclusive os dois aqui perderam na primeira. Foi, acho que o nervosismo bateu, né? Foi, os caras estavam... Não, eu lembro de vocês narrando de Tim, não sei se você vai lembrar. Ah, Tim, ele tava com 90 pontos. 120. Você tava com 120 pontos. Não, 110. E o cara tava com 60. Era o último chute do cara. Aí no último chute o cara acertou O ângulo. Aí ele foi pra 160 e ganhou de Tim. No último chute já tá De virada. comemorando a vitória. comemorando. Então, O assim, bom e o ruim do desafio é essa quantidade de viradas que tem. Às vezes é ruim, às vezes é bom. eu falo assim, mas essa experiência que os meninos agora... E nós prezamos assim, a primeira vez nós trouxemos algumas crianças. Aham. Na segunda vez que nós viemos pro desafio, nós trouxemos Outras crianças. outras crianças. Essa vez agora, ninguém que veio aqui... Aqui é todo mundo tá vindo pela primeira vez? Só Que o legal. Perli que já tinha vindo antes. Mas as crianças mesmo, Não tinha nós vindo falamos, ainda. nós vamos escolher crianças que ainda legal, não viveram cara. aquilo ali. Então, assim, a gente tá... E, assim, os que tá educado também. Que é uma das coisas que nós fazemos é isso também. Vai, mas se você tá com comportamento bacana. Então, assim, esses aqui é a primeira vez. A gente quer fazer isso. Toda experiência que tem, nós estamos intercalando as crianças para viverem. E eu acho que essas oportunidades que você deu pra gente, faça mesmo com outras cidades, com outras escolinhas. Sim. O LDU é uma escolinha que a gente meio que ajuda Eles bem e são- social também, né? E são mais carentes que a gente, porque eles não têm o apoio que a gente tem Da da prefeitura. Então, eles mesmos, a gente... esses meninos que nós pegamos, aí eles olham assim... Igual os meninos nossos que querem ir para um grupo profissional, os meninos deles querem jogar No Maria da com a Cruz. gente. Em Januário tem isso, tem menino lá que o pai... Um pai contou uma história pra mim que falou assim, menino que ia na chuteira. E ele tava jogando de competição e nós tínhamos olhado o menino, né? Ele começou a fazer uns treinos com a gente. Aí o pai falou assim, se você conseguir jogar na desportiva, eu te dou uma chuteira. Que legal, Então, cara. assim, Olha pra você são ver, coisas um prêmio, né? era um prêmio, assim, você colocando a desportiva como um clube grande pro menino. Só que quem acompanha o futebol na região nossa ali, todo mundo vê, igual nós vamos jogar em Brasília, os meninos. Igual agora, no dia que Diogo jogou o primeiro jogo na Série A, Uhum. Maria da Cruz, acho que Virou festa. 90% da cidade tava na frente da televisão assistindo. Um menino da cidade, da cidadezinha daquele tamanho, com pai pescador, Sim, a a mãe dona de casa. a mãe dona de casa, jogando na Série A. E vocês, então, nas Nossa, nuvens, né? Aí a gente que mexe com fizemos futebol. festa aí, ó. Não, aí que no doido, né? primeiro jogo ele foi bem, no segundo ele deu uma assistência. É. Aí todo mundo, meu Deus do céu. Aí assim, ele tá lá. E assim, esse é o prêmio que a gente fala. E isso aqui que você tá fazendo, é igual eu falei, continue, dá oportunidade para mais escolinhas, cidade pequena, vai na cidade. Porque eu falo assim, só de trazer as crianças pra cá, já vira um evento pros meninos. Vivencia umas coisas A novas. gente Já é uma festa. já é um evento. E assim, Legal. mas, claro, não, as crianças daqui, acho que quase todas vão num shopping, vão num restaurante. Tem isso A gente com senta facilidade, A né? gente senta com os meninos no restaurante aqui, porque lá na cidade nossa não tem aquele restaurantão, porque é uma cidade pequena demais. Uhum. Então, assim, eu falo que meu filho, eu tenho uma condição um pouco melhor, viver isso tudo pra ele é normal, mas a hora que eu vejo o brilho do menino, de ver isso aqui, de ir no shopping, eu quero descer. É o que a gente quer, é o que a gente busca, dar experiência, viver essas experiências. Além do futebol, Isso aqui que o futebol não vai ser- proporciona. Garanto que isso aqui fica na memória. Todos os meninos que vieram, que participaram, está na memória dos meninos. Que continue um projeto muito bacana. Parabenizo mesmo. Obrigado e que mesmo. continue fazendo isso aí, que tá de parabéns. Obrigado mesmo. A gente sempre fala, sabe? O que a gente consegue com o pessoal do futebol de Várzea, futebol amador e com as escolinhas é isso. Essa gratidão, esse reconhecimento. Às vezes, quando a gente vai ali para um time que tem ali uma condição maior, chama eles para fazer um e-book, igual vocês fizeram, chama para um podcast, o pessoal não dá nem ouvidos. E isso a gente faz para proporcionar algo bom para o time, uma exposição, um marketing, uma parceria, um ganha-ganha. Tem a questão do desafio também, e o pessoal às vezes não dá tanta bola, sabe? Então, o que a gente tem de gratidão por vocês terem aceito o convite e participar com a gente das experiências Zé Gol, para a gente é muita satisfação também.
A gente aprende, a gente escuta, vivencia as experiências de vocês. Pra gente é muito importante ver os meninos gostarem, sentir a experiência e sentir algo diferente. Afinal de contas, o nosso desafio aqui mesmo é um dos únicos momentos que um time comemora o gol do outro. É ou não é? É porque o Jonas não viu ainda não, é porque o gol é o menos. O gol é a menor pontuação. Se Então, passar o gol, aí você tem que comemorar. Você comemora. Pensar o gol. fez gol, continua no travessão aí. Travessão Zé. A gaveta lá. A gaveta aí fica triste. Aconteceu. Não, e Time que eu aconteceu diga. até o narrador, aquele dia, moço, quando eu já tava comemorando algo, pra ele empatar comigo, ele vai ter que acertar o de 50, que é muito difícil. Aí quando eu vi 100zinho lá, aí eu peguei, abaixei e tal. Aí o narrador falou: olha o semblante de Tim, como é que os caras comemorando, coisa. Foi triste, né? Não, meu Deus. Pesa. A experiência, às vezes, da derrota, né? Não tem jeito, faz parte. Muito bacana mesmo. Mas é isso, pessoal. Vamos estar finalizando aqui. Espero que vocês tenham gostado. Tenham curtido mais essa experiência. Mais uma experiência, assim, pra vida. Até Jonas, que já viveu muita coisa, acho que isso aqui vai ficar marcado, né, Jonas? Marcado, é diferente. E contar a nossa história aí pra frente, acho assim, a gente sempre pede pra quem puder ajudar. Talvez não só a nossa, como a escolinha de sua cidade, do seu bairro. É uma ferramenta, o futebol, o esporte em si é uma ferramenta muito importante para as crianças. E principalmente para as crianças humildes que não têm condição, né? Porque ali, igual eu falei, até uma educação que não escuta do pai, ele escuta lá na escolinha, ele escuta do treinador dele, porque ele quer ficar ali, ajuda até a educar essa criança carente. Então, acho assim, todo mundo que puder ajudar, quem puder ajudar de esportivo, a gente agradece, mas se não puder, ajuda do seu bairro, a sua cidade. Então, incentivar, né, João? Incentivar o esporte. Eu mesmo, eu falo assim, eu como um empresário também, eu ajudo no que eu posso, até algumas vezes até mais do que eu poderia, mas a gente está ajudando. E falo que é satisfatório. No final, para quem vive, eu ajudo e vivo isso aqui. Aí no final, se eu pudesse, eu ajudaria mais ainda. Então, assim, quem puder ajudar é muito bacana. É importante demais. E o futebol, além de tirar a criança, às vezes, de umas oportunidades ruins da vida, leva a criança para viver regras, viver organização, escutar, saber que tem hierarquia, né? Saber perder, viver em comunidade, sociedade. Socializar. Exatamente. Aquela questão. O futebol ali que tá acontecendo ali, são muitas coisas por trás que acontecem que o futebol proporciona, né? Isso, o futebol é a cereja do bolo. Mas o restante, cara, é o mais importante, a jornada. Experiências de vida para as crianças, eu acho isso diferente demais. A gente vai igual a cidade, igual Januário, que é uma cidade maior, e não tem talvez o apoio que a Prefeitura de Maria da Cruz dá, por exemplo, eles não viajam igual a gente viaja. As crianças deles não têm as oportunidades que as nossas têm de vir aqui, por exemplo, aqui, todo ano nós vamos disputar o Maria Melo. Em Brasília com os meninos mais velhos. Belo Horizonte já foi N vezes em Belo Horizonte. Assim, essa experiência vai ficar na vida inteira, na história dessa criança. Eu falo que eu joguei futebol quando criança, e essas histórias que eu vivi, algumas foram poucas, mas eu conto ela pro meu filho, assim, com uma satisfação de ter vivido. Eu queria ser jogador, não virei jogador, mas eu tenho umas histórias que o futebol me proporcionou muito bacana, que eu conto minha vida inteira. Então, você falando, né? Eu lembrei de uma história muito engraçada, que quando a gente foi disputar o Campeonato Brasileirinho, né? E a gente saiu daqui, aí quando a gente ficou sabendo dos clubes que ia, né? E apareceu o Corinthians, né? Na chave, não? Não, foi o Bahia que é a nossa chave. Não, o Bahia que é a nossa chave. Nossa, que apareceu o Corinthians ia disputar. Aí nós falamos assim... Caiu no colo seus o Corinthians. Não, nós falamos assim, nós podíamos jogar contra o Corinthians, né? E aí jogamos, né? A primeira fase, aí tinha o Bahia, tinha outros times muito fortes na chave nossa, e a gente conseguiu classificar. Vocês ganharam do Corinthians? E aí, acabou que nós enfrentamos o Corinthians, nas quartas? Nas quartas de finais. Aí perdemos pro Corinthians de 1-0. 1-0. Tomando o gol aos 30 minutos, aos 30 segundos pra finalizar o jogo. Que isso, cara. Na última bola. Tentou e o jogo brigado. Na última bola, praticamente, o Corinthians fez o gol e foi um balde. O juiz falou, nós vamos acabar o jogo agora, é só sair a bola. Aí o danado, o rapaz, esse é um menino muito bom lá. Acertou um baita, cruzado, e aí o goleiro nosso não conseguiu chegar, e acabou classificando. Tomzinho, mas assim, ó, 1-0.
acabando o jogo contra o Corinthians, a estrutura do Corinthians, cara. Nesse mesmo campeonato nós mas empatamos com o Jogando Bahia. lá, né? É, mas nós Nesse campeonato nós empatou com o Bahia, que era outro time também de Série A. Vocês foram muito heróis, cara. Nossa, mas eu falo assim, o sonho, né? Acho que igual, você jogar contra um Corinthians da vida, um Bahia da vida. Joguei então, contra o Corinthians. Então foi muita coisa não é que pra ficou qualquer um, não. marcada pros meninos. É. Então teve. Hoje mesmo, quando os meninos. Esse Emerson mesmo que ganhou o Norte Mineiro, que foi considerado um dos melhores laterais e revelação da competição, né? Aí o pessoal falou, moço, esse menino novinho, como é que ele não treme nesse jogo, né? Aí A quem tava frieza. perto de mim, eu falei, esse que jogou contra o Corinthians, jogou contra a Bahia, jogou contra muitos O times menino que grandes. jogou contra Jogou, o Corinthians vai tremer pra Vai jogar. ter estrada, né, competição filho? dessa aqui, pra quem não sabe, acha que ele é um barriga verde ali jogando, né? Então foi muitas coisas que através da escolinha proporcionou essa vivência pra ele muito importante. Que legal. Você falando aí de história assim, joguei contra o Corinthians, perdi de 1-0. A história melhor que eu tenho de futebol, eu sou ruim de bola, eu sou canhoto, mas eu sou ruim. A melhor história que eu tenho foi um jogo que eu perdi 10-0, mas com a chuteirinha bonitinha ruim, os caras na lateral, o boyzinho, chuteira só é bonita, mas você é ruim pra caralho. E a melhor história que eu tenho de futebol, e eu sempre fui muito ruim de bola mesmo, não tem jeito não. Gosto muito de futebol, assisto, mas pra jogar é Eu uma conto que assim, negação. pra mim, é muito satisfatório também, porque eu sempre gostei muito de futebol. E assim, eu não vivi com meu pai, né, da infância. E os jogos que eu jogava, o pai não tava do lado. Uhum. Agora, por último, nós fomos jogar uma competição. Aí, a primeira que meu filho jogou, a primeira ele perdeu, né? Foi em casa. A segunda que ele ganhou, assim, aí que acabou o jogo, ele correu pra mim e eu tá do lado ali acompanhando. Além de ser uma história pra ele, Pra você, pra então. mim foi assim, extraordinário viver aquilo ali, sabe? Eu sempre quis viver do outro lado, do filho e do pai. Quando Você não teve o apoio e você apoiando. Quando teve o contrário pra mim, eu falo assim, eu mesmo me segurei, chorei na hora. Então, assim, foi uma emoção que o futebol proporciona, assim, absurdo. Eu falo que o futebol é apaixonante. O Aham. futebol de criança é mais ainda. É. Porque você tem a inocência, ainda não tem aquela ganância por dinheiro. Tem a questão do sonho. Que todo mundo, acho que quase todos que tá ali sonham em ser jogador. Então, assim, o futebol de criança, ele é mais apaixonante ainda. Pra quem vive ele assim e gosta de futebol, você fica vislumbrado. É muito interessante. E quando eles perdem, que eles choram, a gente chora junto. Menino, às vezes... Esses meninos choraram de soluçar. Ele foi entrevistar a Aline mesmo, foi entrevistar a Aline, ela chorando, tem uma entrevista lá, entrevistou ela chorando, que nós perdemos a final, um time muito forte, que eles fizeram uma seleção para ir jogar lá, um time muito forte, eles perderam, mas chorou demais, menino. Eita, mais um aprendizado pra vida Demais, toda eu falei, também. eles perderam a final em casa, e depois as próximas duas competições eles ganharam. Então, assim, sempre que perde, aprender, a gente preza muito em falar isso com os meninos, né? A competição interna nossa mesmo, aí que choraram mesmo, que só teve um ganhando, nem um tanto de time, só ganhava um, né? Aí a gente teve que abraçar aquele Mas tanto. Menino. o interessante foi que todo mundo ganhou as medalhas. Tinha medalha pra todo mundo. Nós fizemos essa Uma medalha. festa nós bonita, hein? fizemos para Bacana. todos. Muito todos, boa pra mesmo. todos, pra todos. E queremos, assim, eu falei que a gente vai tentar que seja tradicional nosso. Uhum. Todo aniversário nosso, a gente fazer o torneio interno nosso e um aniversário. E, assim, a outra coisa que foi bacana demais, que a gente tem que falar aqui, foi a ajuda dos pais. Aí todos os pais abraçaram, verdade. a gente pediu ajuda. Assim, exemplo, nós fizemos cachorro-quente, uma mãe fez, a outra Que legal. serviu, o bolo, tinha mães entregando refrigerante, suco. Então, tudo assim, envolveu as crianças, Todo os mundo. pais, todo mundo, assim. Fica mais bonito foi uma ainda. coisa muito bacana Foi que muito bem bacana. você viu todo mundo envolvido no negócio. Foi família, né? Família. Literalmente família. Pessoas que eu nunca vi na beira de um campo ou de uma quadra que tinha um filho lá jogando time e que foi e levou a família toda. Aquilo pra mim, falei assim, Valeu a pena. esse aqui que vale a pena. Que bonita a história de vocês, hein? Gente, eu só tenho a agradecer. Muito obrigado mesmo pela presença de vocês, por vocês terem esse projeto fantástico, formando seres humanos, formando pessoas capazes de caminhar aí para esses próximos anos, das próximas gerações aí. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Sucesso para vocês sempre. Podem contar sempre com a Egol. Tamo juntasso. E fica aí, a gente vai entrar em contato com vocês para já bolar esse manto aí oficial para a galerinha entrar moendo dentro de campo. Beleza? Já entra de 1 a 0. Já entra. Já entra. Agora vai ser nós jogos campeonato com os uniformes injustos nos meninos, e você vê que quando joga na cidade Tanto pequena, confortável é os diferente. outros times já é um uniforme grande, né? Aí os meninos já olham, já é diferente, os meninos tudo com tamanho bonitinho, os uniformes. Deles aquele uniforme. Já é bacana demais. É. Mas é isso. Muitíssimo obrigado. Sejam agradecemos. sempre bem-vindos. Tamo junto sempre, galera. Valeu mesmo, viu? Eu que agradeço. Prazerão Valeu, mesmo, seu tudo bom, Jonas. viu? Tudo de bom mesmo. Muito obrigado. Obrigado, gente. Muito obrigado mesmo, galera. Os meninos,
Daqui a pouquinho a gente abraça todos vocês. Vamos fazer só o fechamento. Tchau, galera. Muito obrigado. Até o próximo. Tchau, tchau. Valeu. Galera.